Fala galera, seja bem-vindo a mais um Camoncast. Estou eu aqui, Felipe Pereira, o mais famoso e conhecido como Felipeira, né? Com meu irmão. Kleber Rodrigues, o famoso fininho, cada vez mais pesado. Eu não aguento isso, mano. Agora tá ficando sua marca registrada isso aqui já, hein, mano? É, tem que ter, né? E você tá crescendo, irmão. Cada Ô, dia mais eu tô percebendo isso. Eu tenho 1,90 m. Mas... 1 m de altura e 90 de largura. Ou ao contrário, né? 90 de altura e 1 m de largura. Galera, bom, como vocês já viram, a gente tá aqui com a nossa convidada Débora, mas pra gente começar esse papo, a gente tem que pagar as contas de casa e falar sobre os nossos amigos aqui que têm ajudado a gente a fazer tudo isso acontecer. E eu queria começar pelo Michel Tomás Sushi, que hoje é referência aqui em Bragança Paulista. Ele é um mestre na arte da culinária japonesa oriental, né? Vamos dizer assim. Ele tem hoje 2 unidades aqui em Bragança Paulista e tem nos patrocinado. Aqui embaixo você vai ter um QR Code no qual você vai entrar lá e conhecer todo o cardápio dele, tudo que ele faz lá. Então já acessa o QR Code e em parceria com o Camoncast, você pedindo o seu hot roll, você falando que veio pelo Camoncast, você recebe hot roll em dobro. Então aproveita aí, já deixa aqui, ó, manda ver e já come aí, já pausa o vídeo, né, e já pede já e assiste junto comendo. Com o Camoncast, daqui a pouco vai chegar o nosso. Né? Eu tô esperando, hein? Galera, é o seguinte, eu gostaria de fazer também uma indicação pessoal da Nenescar. Nenescar hoje é referência na nossa região, né? Nossa região sobre cuidado do seu carro. Não só a parte de segurança, suspensão, freio, né? Também tem laudo de injeção, sabia disso aí? Não sabia não, mano. Fazendo laudo de injeção. Caraca, velho. É, meu amigo. Então você vai ter ali o cuidado do seu carro e além de ter a parte de segurança, também a parte estética. Personalização, né, mano? Os caras são feras nisso. Não, se você entrar lá, você fica pirado na quantidade de Quem rodas, que gosta né, de frequentar lá? não, a galera do Que Bragantino. sai com a galera, que sai com a caranga. Aliás, a gente tá gravando aqui hoje, mas os caras estão jogando lá, entendeu? Então, assim... Vai Braga. Vai Braga. Bom. Ó, e pra quem for pelo Camoncast trocar rodas e pneus, ganha alinhamento e balanceamento. E você pode parcelar em até 8 vezes sem juros. 8 vezes. Beleza? Hein? Não, isso aí é bom demais, né? Que daí você não paga juros, faz ali. Não, top demais. Topzera. QR Code tá na tela aqui, galera, vai lá e entra em contato com eles. Toma. E o nosso próximo patrocinador, eu queria falar dele, nada mais, nada menos que X-Prime. Tá vendo esse cara aqui, ó? Esse cara aqui, quando eu falo que ele tá ficando grande, não é à toa não, gente. X-Prime é a nossa patrocinadora e pra você que quer realmente colocar o shape esse ano, 2025, vai mudar tudo aí. X-Prime pode ser uma ótima parceira aí pra você, como é da gente. E a gente conseguiu pra vocês de presente, acessando o QR Code falando que veio pelo Camoncast, 7 dias grátis pra você aproveitar do melhor aí da academia aí do Brasil, né? X-Prime hoje tá no Brasil inteiro. E ainda dá tempo de você participar da promoção que está tendo. Em janeiro, você fazendo a sua inscrição, você concorre a uma bicicleta ergométrica e 1 ano de suplementação. Não, aí é pra colocar o shape de verdade, né? Então, moral. deixa aí, QR Code tá na tela, entra lá, 7 dias de graça pra você aproveitar e conhecer a X-Prime. Ó, e eu queria fazer assim... Não dá para falar tão rapidamente porque é muito importante, né? Bragança Embalagem, hoje a nossa é referência em toda a parte de tanto pro lar quanto pro teu negócio e se tornou uma experiência. Eles não param de inovar, Fê. Não. Que você precisar vai ser quase impossível você não ter ali. São 7.000 itens na loja. Pouca coisa, né? Pouquinha. Uma equipe treinada para te atender. E se você tiver curiosidade, não dá para me sair, tem como você comprar online, é www.bragançaembalagem.com.br. Não, eu vou falar pra vocês, comprar em casa, esperar ali, é a melhor coisa do mundo, né? Acessa lá, QR Code tá na tela aí também, você vai conhecer tudo da Bragança Embalagem, né, meu irmão? Detalhe, tá? Aproveita, porque eles têm ótimos preços e você tá na época de volta às aulas, vai ter tudo lá. Exato. E Fechou? no precinho, tá? No precinho. Preço.
É como é que é? Do alfinete. Do alfinete ao foguete. É tudo. Galera, e para finalizar, temos nosso último patrocinador, mas não menos importante. Eu queria falar para vocês sobre a VIF Store. Você aí que é apaixonado por produtos Apple, você que ama toda essa parte aí do Tio Jobs, né? O que ele tem preparado aí para o mundo. Você que é apaixonado, a VIF Store, ela é uma revendedora e especializada em manutenção. Então, se você precisar tanto comprar ou fazer a manutenção no seu iPhone, no seu MacBook, no seu iPad, a VIF Store pode te ajudar. QR Code está na tela e comprando qualquer produto Apple, você ganha um copo Stanley. Então, assim, comprou um, já acessa o outro. Não, é coisa boa demais. Se você já tem um produto Apple e você quer trocar capinha, película, quer manutenção... Ou até trocar o mesmo aparelho, né? Você pode ir lá que eles vão te atender, QR Code está na tela e não se esqueça, se comprou Apple, ganha copo Stanley, fechou? Toma. Galera, agora a gente vai para nossa conversa com a nossa querida e eu queria uma salva de palmas aí, quem puder, para nossa amiga Débora Bonucci. Seja bem-vinda, minha irmã. Muito obrigada, gente. Muito prazer de estar aqui, ó. Confirmei, vi. Você quase deu um susto na gente. Não, menino. o Clebinho tava suando frio, mulher. Eu falei, não, eu A acho gente que... conta ou não conta? Não. Gente, ó, eu quase confundi os dias, por isso eu vim. Não, a parte boa, né, de ser um TDAH, nós somos muito bons de adaptação, né? Exatamente. Falou, é agora, é agora. Era só um segundinho que eu tô dando jeito. Não, eu já tô É. chegando aí. Foi muito bom, muito bom. Ai, não, eu fico muito feliz de estar aqui, de verdade. Inclusive, vou me apresentar do jeito que eu começo no YouTube, até pra vocês, que é o nosso slogan que a gente faz lá. Então, sempre que eu vou começar um vídeo, ó, desculpa se eu der uma gritadinha aqui, mas é o jeito que a gente começa os vídeos. Eu começo com decoração. Prazer, Débora Bonucci aqui com vocês hoje pra contar um pouquinho sobre a minha história de vida, então, pra vocês. É isso aí. Explorar a imagem hoje, né? Isso tem muita gente fazendo, mas nem todos fazem tão bem quanto você. Não, eu fico muito Eu feliz. gosto de ver seus vídeos. Bem dedicada, né? Quem acompanha sabe que realmente a mulher faz a diferença na internet aí. E tem ajudado bastante gente, né? Bom, para vocês aí que estão nos acompanhando, eu queria já também fazer um pedido para vocês, aproveitar, né, pra gente começar de verdade aqui a nossa conversa. Eu queria pedir para você que você pudesse curtir esse vídeo, já vai lá, dá um joinha lá, comenta se possível e também seguir a página. Isso faz com que o canal do YouTube entenda, o algoritmo, né? O algoritmo entenda que o nosso conteúdo é relevante, isso vai ser entregado para mais gente e mais pessoas vão ser ajudadas aí pelo assunto que a gente vai conversar. Vou te dar uma dica. Se você tem alguma amiga que é empreendedora, gosta de canal de YouTube, gosta de ser influencer, meu, e manda pra ela, vai fazer muita diferença. Não necessariamente na blogueiragem apenas, né? Óbvio que eu sou um pouquinho blogueira, um pouquinho arquiteta, um pouquinho empresária, casada. Então a gente tem todas as nossas áreas aí. Mas é importante falar que é em todos os ramos, não apenas a parte de ser uma influencer de algo, né? A gente tenta trazer um pouquinho da nossa vida como um todo, então essa naturalidade que eu tento trazer nas redes sociais também, até porque ninguém é só uma coisa, né? Sim. Eu não poderia vir apenas sendo uma empresária e falando apenas de assuntos de ser arquiteta e deixar todo o por trás escondido aí das câmeras das pessoas, né? Na realidade você tem um portfólio bem grande hoje aí, que dá pra gente discorrer e vai ter bastante assunto, né? Ó, eu de antemão quero, mano, é um prazer estar com você aqui. Espero que a gente tenha a oportunidade de trazer o Thiagão também. Com certeza. Exato, o Thiago Bonucci, eu só vim antes dele, fui convidado depois. Agora ele não está sendo convidado, ele está sendo convocado Ele está agora. sendo convocado para vir aqui. Mas eu espero fazer um episódio muito legal pra gente. Vamos lá. Ao ponto que ele fale, não, eu tenho que ir amanhã. Não, com certeza vai ser. E, assim, para começar, a gente queria saber, né, quem é a Débora, o que ela tem feito hoje em dia, como que começou tudo isso para você, da onde você veio, conta mais um pouquinho de você aí pra gente. A coisa que eu conto que mais as pessoas ficam curiosas é como que eu tenho 30 anos de idade e eu tenho 15 anos de carreira.
É a coisa que mais todo mundo me pergunta, não, isso não fecha nem a conta, né? Meu Deus, mulher, 15 anos. Opa, exatamente, 15 anos de carreira. O que aconteceu? Eu sempre soube, desde pequenininha, que eu queria ser arquiteta. Desde uns 6, 7 anos, uns 8 anos de idade, mais ou menos, eu já me lembro que eu fazia os primeiros projetinhos de reforma da minha casa. E foi muito natural, tanto é que as pessoas me perguntam, tinha alguém que era pedreiro, tinha alguém que era arquiteta, tinha alguém que era engenheiro perto de você? Não, nunca teve ninguém. Meu pai era funcionário público, minha mãe costureira. Então, realmente, não tinha ninguém que pudesse influenciar nesse ramo. E o que eu sentia muita vontade era de reformar a minha casa. Então, a gente morava em 4 cômodos, Olha uma só. infância mais humilde, consequentemente. Então, a gente sabe, né? Funcionário público, costureira, a vida inteira estudando em escola pública. Então, eu falava, olha, eu quero começar a trabalhar o quanto antes para eu ter o meu dinheiro, para eu poder fazer as minhas coisinhas. Meu sonho era ter um quarto só para mim. Meu sonho era ter um banheiro só para mim, porque a gente era uma casa de 4 cômodos com um banheiro só. Então, a gente compartilhava todo mundo o mesmo banheiro. E eu ficava, nossa, meu sonho era ter um quarto e um banheiro pra mim. Eu dividia com a minha irmã é mais velha do que eu. E aí, quando eu tinha 11 anos de idade, eu já sempre fui a pessoa CDF, aquela que tirava notas 10 em tudo que fazia. Então, eu sempre queria a perfeição nas notas. Foi quando eu decidi fazer técnico de edificações. Mas eu vou dar uma pausa, porque chegou comida japonesa, Não, gente. chegou, o negócio ficou... agora fica difícil até de falar, né? Tá difícil de falar, olhando isso daqui. Você que tá curioso no QR Code do Michel Tomás. Eu vou fazer um merchan novamente, porque, né, isso daqui, gente, é realmente um pouco do que o Michel faz e o que você aí vai também experimentar acessando o QR Code aí. Então, já aproveita que você tá vendo isso daqui, pega o QR Code, entra lá, isso daqui está disponível para você adquirir e comer com a gente aqui assistindo. Então, já dou a dica, pausa o vídeo, pede no Michel e aí volta aqui assistir com a gente. Come literalmente com a gente. E come com a gente. Porque tá detalhe, não se esqueça, se você pedir o hot roll, vai vir em dobro. Exato. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é tudo hot roll, só isso aqui é hot roll. Então, deixa aí, tá? Eu fico feliz de ter almoçado cedo hoje. Se eu tivesse... Eu não tenho rotina de almoço. É uma coisa... As pessoas falam, ai, Débora, como você dá conta de tudo? Eu não almoço. Ué, você pode arrumar pra mim só um paninho pra limpar aqui pra ela, que ela acabou derrubando um pouquinho de água, por favor? E aí a gente também já fica mais à vontade. Já pega o papelzinho, o negocinho de pegar também. Aí ela, vambora já. Você tem já disponível aí o pratinho? Então é nóis. Ô, Débora, outro dia eu tava te acompanhando e acho que não era 2 horas da tarde. Você já tinha ido pra uma cidade num local, pra outra cidade fazer uma outra parada, já tava em Bragança já em outro compromisso. Aí eu falei, mano, não dá bater nisso aí. Ou ela tá teletransportando. Não, mas lugares de São Bernardo, sei lá pra onde. A gente tem muita obra, por exemplo, em Guarulhos, São Paulo, Campinas, Vinhedo, Valinhos. Então, os dias que eu pego, por exemplo, pra fazer Campinas, eu já faço Vinhedo, Valinhos e Campinas. Então, eu já faço as 3 cidades num dia. Aí eu volto pra Bragança, aí vira a 4ª cidade. Tem uma logística. Exato, mas eu acredito que esse dia aí, realmente eu fiz loucura. Eu fiz Bragança de manhã, Atibaia, aí eu parei em Atibaia pra ver uma obra lá. Aí eu continuei pra Guarulhos, de Guarulhos fui pra Tatuapé, do Tatuapé fui pra Vinhedo. Caraca! Você passou o dia no carro, então? Pior que não, porque o que acontece? Como eu pego muito antifluxo, então, por exemplo, quando eu tava saindo lá de Tatuapé, era 2 da tarde ainda. Entendi. Então, não tinha carro, não é horário de pico, então em 1 horinha eu tava em Vinhedo, aí eu cheguei em Vinhedo e consegui ainda fazer as coisas que eu tinha pra fazer em Vinhedo, depois passei pra dar um beijinho na minha irmã, que tá com uma filhinha pequenininha, uma recém-nascida, Luísa. Beijo, Luísa, você é muito fofa. Amor, né? Amor. Tia. Mas passei lá ainda pra dar um beijo nela, depois voltei pra Bragança. E eu tenho a rotina de sempre malhar de noite. Não gosto de malhar de manhã. Não sei se o Kleber é assim também, certo? 6 horas da manhã eu tô treinando. 6 horas da manhã? Não, esse homem não sei como ele consegue. Sou da roça, cara. Já tentei também entender, não dá. Eu não consigo. Também eu não. já tentei, eu já levanto consegui. feliz, tá? Sério? Fazer isso, verdade. Ah, não. Eu vou falar pra você, eu faço natação de manhã, mas eu só acordo na hora que eu entro na piscina. Então, eu sou assim, se eu marcar o compromisso, eu vou. Eu marco personal cedinho também, só que só 2 vezes por semana. Porque do resto eu prefiro fazer de noite,
pelo fato que me descarrega demais, me desestressa. Então, como a rotina já é muito estressante, chega de noite eu quero descarregar. Então, aí eu vou fazer uma esteira, aí eu vou fazer musculação, aí eu vou fazer outras coisas. Aí eu saio 10 horas da noite da academia. Olha só. É pra realmente, é o momento seu de relaxar, né? Exato. Entendi. Mas se eu faço ao contrário, eu já tentei ser igual o Kleber de fazer de manhã, mas por incrível que pareça, eu não sei se isso tem uma explicação científica, mas eu sinto sono quando eu malho. Não. Não tem. Não tem. Explicação. Não, é Eu acho que verdade. você não tá pegando bastante peso. Não, eu tô. Aí eu contei pra minha psicóloga, uma época que eu fazia terapia, ela falou assim que quando a gente malha, libera um hormônio do prazer, da felicidade. E aí eu relaxo, uma serotonina, e aí eu relaxo e eu quero dormir. Entendeu? Tô fazendo esteira, dormiu. Você gosta de dormir? Eu gosto muito de dormir. Então, eu sou um cara que eu não gosto de dormir, mano. Eu também, pra mim, quando eu tô dormindo, eu tenho essa sensação que eu tô perdendo tempo. É engraçado, olha aquele. Você acredita? Entendi. Minha avó era assim. Minha avó era um trem. E eu não sei. Acho que é coisa de velho, né? Sabe? Não, mas é questão de rotina, de organismo, de pessoa. Talvez eu seja assim hoje, talvez eu não vá aguentar ser assim muito mais tempo. Mas hoje eu prefiro começar cedo. Lá no escritório, eu gosto de acordar, por exemplo, 6h30, 7 horas, aí eu faço devocional. Aí eu vou pro escritório. Aí eu tenho o meu momento ali de 1 hora organização, devocional, café da manhã, 8 horas eu tenho que estar no escritório. Então eu prefiro de manhã pegar mais leve comigo e ficar só no devocional e o máximo uma meditação, alguma oração, escrever alguma coisa. E aí eu começo o dia mais calma, porque eu sei que vai ser pauleira. Então, não sei, eu preferi assim, ó. Hoje tá sendo desse jeito. Vai esquentando a TV, que nem TV de tubo, né? Vai esquentando. É que eu acordo quieta. Todo mundo acha, Débora, você tagarela o dia inteiro? Não. Eu sou super quieta de manhã. É engraçado. E isso aqui, galera, é um spoiler do final. Hoje é o que ela vive. Hoje é o que ela vive. Vamos dar uma introdução, porque aí você estudava, tal, foi fazer a faculdade, fez o técnico em edificações. E é interessante contar do técnico de edificações. Como eu sabia com 11 anos que eu já queria, eu tava, tipo, na 7ª série, mais ou menos, 6ª série, por aí. Eu lembro que eu fiquei estudando 3 anos para esse vestibularzinho que tem para você conseguir fazer de forma gratuita o ensino técnico Porque o que eu pensava na minha cabeça? Condições de pagar eu não vou ter. De um técnico que seja pago. Existia a opção remunerada, com certeza, mas eu ficava, bom, eu não vou ter essa condição, então vou ter que passar nesse pré-vestibular do técnico. Então, eu até, na época, fui apelidada pelos meus professores que eu era muito bitolada. Eu colocava um negócio na minha cabeça e não tirava. Então, eu realmente focava assim, não, eu vou estudar o dia inteiro. Então, mesmo que a escola pública, ela é realmente bem defasada comparando com todas os outros ensinos particulares e tudo mais. Mas eu fazia ser uma boa escola, porque eu estudava de manhã, estudava de tarde, se bobear, estudava de noite, e aí as pessoas ficavam, não, você é bitolada, você quando coloca um negócio na sua cabeça, você vai até o final, e eu sou assim até hoje. Então isso é super engraçado, porque aí quando eu passei, aí eu fiz no ensino técnico no Bento Quirino, em Campinas, e lá o ensino do Bento Quirino, ele é bem legal, porque ele junta o ensino médio com o ensino técnico, só que na época, a carga horária, eles tinham que dar conta de te dar 25 matérias, do período das 7 da manhã a 1 da tarde. Então, eram 25, mas, tipo, de segunda a sexta, cada dia você tinha, tipo, no mínimo 8 matérias, por aí. Então, era muito correria. E aí, o que eu fiquei pensando? Bom, eu já comecei o ensino técnico antes que todo mundo, porque eu pensava, como eu vou me diferenciar de todo mundo? Começando antes. Então, eu comecei com 13, 14 anos de idade. Aí, quando eu comecei mais cedo que todo mundo, eu falei, então, como que eu vou começar a trabalhar mais cedo que todo mundo? Porque eu não podia ser contratada antes dos 16, né? Então, o que eu pensei? Eu vou começar a fazer evento. Evento não tem a carteira assinada. Evento de decoração de arquitetura. Então, eu falava, evento não tem carteira assinada. Evento, eu posso, se eu me maquiar, eu vou passar uma cara de 16 anos. Então, eu vou começar a fazer eventos de decoração. Sabe Casa Cor, Campinas Decor, Valinhos Decor? E Campinas é uma cidade dessas que fazem a parte de eles têm uma efetividade nessa área de decoração de interiores, né? É muito forte, né? A cidade ela é muito grande. A gente está falando de uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes. Então, as oportunidades surgem muito mais lá. Um então... IDH bem
bem alto, Exato, as pessoas reformam muito, existe muito essa questão de loja de decoração, de eventos de decoração, lançamento de tendências. Então, eu comecei a procurar trabalhar em eventos, aí eu fiz Valinhos Decor, foi meu primeiro evento, foi Valinhos Decor numa fazenda antiga que eles reformaram inteirinha. Aí depois eu fiz Campinas Decor e eu ganhei premiação, isso eu tinha 15 anos. Meu Deus, mulher, quanta coisa, eu tô ficando até perdida aqui já. Isso eu tinha 15 anos, eu não podia nem ser contratada, mas aí o combinado meu e da pessoa foi, não, se alguém me perguntar, eu tenho 16, porque eu não podia nem estar lá, né, com 15 anos, mas eu tava prestes a fazer, era tipo maio, eu fazia 16 em julho, esqueci meu aniversário, olha só. Agora eu entendi a questão do TDAH. Eu acho que eu tô desenvolvendo aqui agora. Já fiz isso, já. Quando que eu faço aniversário mesmo? Você acredita que uma vez minha mãe falou assim, parabéns, filho? Eu falei, Oi? o que será que eu apronto? Parabéns por quê, mãe? Parabéns por quê, mãe? Seu aniversário, filho. Cara, é verdade. Até hoje o pessoal fica tirando. Nossa, falei, o que será que é? Não, mas a gente brinca com isso do TDAH, mas os dias que a minha vidinha for mais calma, eu vou ser curada, né? Que eu tava comentando com as meninas que eu sou diagnosticada, mas laudada, mas por estilo de vida. Então, eu não nasci desse jeito. Como você pode ver, eu sempre tirei nota alta, que é isso que a minha psicóloga ficou. Não tem explicação. E aí eu desenvolvi hiperfoco. Então, hiperfoco em carreira, hiperfoco em desenvolvimento, essas coisas. Olha que maneiro. E aí mas dia eu vou melhorar. Você tava no Campinas Decora. Campinas Decor. Ganhei uma premiação como a melhor apresentadora de ambiente. Com 15 anos, eram mais de 80 ambientes. Eu não lembro a exatidão de números dos ambientes que tinha. Então, tinha mais de 80 representantes de ambiente. Vocês já foram em eventos de decoração de arquitetura? Eu fui uma vez com um amigo meu o Salia, a esposa dele também trabalha com isso. Isso. E aí, o que acontece? Você vai passando pelos ambientes, tem ambiente que te ignoram, que nem explicam o ambiente pra você, e tem ambiente que a pessoa te dá uma aula. Então, eles não padronizam muito o padrão de atendimento. Então, quem faz o padrão de atendimento do espaço é a arquiteta responsável pelo espaço, a contratação de quem ela vai colocar ali dentro. E aí, ela me falou na época, não, explica isso, explica aquilo. Que ela me passou umas informações básicas do que eu tinha que falar, de qual fornecedor era a mesa, qual fornecedor era a pedra da parede, da onde vinha o lustre. Decorei tudo isso e aí eu fiz uma experiência pra pessoa logo quando ela entrava. Então, quando ela entrava no meu ambiente, eu já ficava, sejam muito bem-vindos ao ambiente, assim, assado, da arquiteta tal, Márcia Campos, inclusive lembro o nome dela até hoje. Olha só. Venha muito, é o ambiente. Então, aqui nós temos essa poltrona, sente nessa poltrona, sinta o conforto dessa poltrona, vem aqui, olha só, isso daqui é uma madeira maciça. Então, eu ia explicando item por item, fazendo um tour ali pelo entendimento do ambiente, que isso fazia uma valorização do ambiente e, consequentemente, a pessoa saía com uma percepção diferente daquele espaço. Normalmente quem tá fazendo a visita é uma pessoa mais leiga, né? Isso. E aí, você dando essa experiência pra ela, a pessoa sai dali, pô, quero comprar isso aqui, pô. Exatamente, olha só, eu não só vi o ambiente, eu vivenciei o ambiente. Então, tudo que tinha ali naquele espaço... Tem textura, tem... o som, eu fazia questão de erguer o som, tinha telão, então eu fazia questão da pessoa prestar atenção, e eu ia sentindo cada pessoa fazendo atendimento personalizado com ela. É um senhorzinho, ele vai querer sentar. É um casal de família, eles vão ficar fissurados pela tecnologia. Você tem 30 anos e você fez isso com 15? Com 15. Essa mulher é um monstro, é uma máquina. Quem que é o Cristiano Ronaldo perto dela? Quem que é o Belly? Imagina! Meu Deus! Débora, e quem que premiava, assim, quem que era o termômetro disso? Eram os clientes que passavam por lá? Os clientes, eles davam uma avaliação no final, qual ambiente, qual o melhor atendimento que eles tiveram nos ambientes, e existe uma coisa também que muita gente não sabe, mesmo gente que trabalha em eventos de decoração, que existe um cliente oculto. Então, que é uma pessoa contratada pelo próprio evento que vai avaliar e dar notificação de cada representante, de cada ambiente, de cada apresentação, de cada qualidade do espaço também. Então, aí quando eu percebi que essa pessoa era essa, aí que eu fiquei assim mais ainda. Então, vem aqui que você vai ter a experiência completa de tudo, então, de tudo que tá acontecendo aqui no espaço. Que eu tava suspeitando já que era a pessoa, porque você sente, né? A pessoa tá um pouco diferenciada, anotando tudo, tá mais, né? Então, mais foi crítica, por isso, tá mais crítica. Geralmente quem vai, ele não vai querer
querer anotar tudo, ele vai perceber aquilo ali e tal, porque gosta de decoração, de ambientes, né? Exatamente. Mas é isso do feeling, né? O feeling de você ter o comercial, que todo mundo no final é vendas, né? Vocês sabem disso, vocês trabalham com isso também. Tudo no final é vendas. Então, você perceber qual que é o estilo do cliente, como que ele quer ser atendido. Tem gente que gosta que eu fale mais baixo, então tem gente que gosta que eu fale mais animado. Então, tudo você vai sentindo como que a pessoa se identifica. Tem gente que é sinestésico, que gosta de relar nas coisas. Então, isso é uma percepção muito boa que te faz, consequentemente, tem gente que é gordestésica, gosta de comer as coisas. Que, inclusive, vocês não comeram até agora, ó. Né? Se quiser pegar, pode pegar. Fica à vontade. Eu gostaria de fazer uma pergunta pra você, porque, assim, eu fiquei surpreso com a pouca idade que você tinha e já ter essa percepção de mundo, assim. Pô, eu preciso fazer isso, preciso olhar pra aquilo e tal. E o que incentivou você a fazer isso? Tinha alguém próximo de você na época da sua casa que era uma pessoa assim? Ou realmente você se sentiu uma pessoa mais, assim... Vou dizer precoce, porque eu não sei outra palavra que eu posso dizer, mas você tinha realmente essa vontade de querer ser mais? Inclusive, eu vou dar uma Fica à vontade. Não, eu vou até dar uma enrolada aqui. Você tá bem, meu irmão? Deixa... Primeira vez que me fazem essa pergunta. Porque eu fiquei surpreso. Com 15 anos você fazer tudo isso daí, eu falei, pô, será que tinha alguém próximo dela que era assim? Ou será que ela realmente tinha essa vontade de querer ser... É muita proatividade. É, né? muita proatividade, né? Mas eu acho que como eu cresci, vou até explicar um pouquinho como foi meu desenvolvimento na infância. Eu sou a filha mais nova e a prima mais nova de toda a minha casa. Então, talvez, minha mãe sempre falou isso. Minha mãe falou sempre que eu fui acima da minha geração, acima da minha idade. Então, por exemplo, enquanto com 8 anos de idade as crianças queriam brincar, eu tava querendo ler. Então, eu tava querendo ou sentar na mesa dos adultos e ter papos adultos. Então, eu ficava assim, é verdade, isso mesmo. O tio tá errado que tá fazendo isso. Você era o terror dos tios, então. Então, minha mãe falava muito isso. Débora, você nunca foi na sua idade. Então, você sempre quis estar sempre um pouquinho à frente. As minhas amizades, até hoje, são com pessoas muito mais velhas do que eu. Então, por exemplo, minhas melhores amigas, hoje eu tenho uma amiga que tem 46 anos, que é a Rosa Missionária, que eu tô pra cima e pra baixo com ela. E eu tenho hoje, por exemplo, almocei com uma amiga minha, que é a Márcia, que ela tem 52 anos. Então, as minhas amigas são todas mais velhas também. Então, eu sempre tive... de perder elas, tá? Só quero te dar... Você acabou de perder as duas amigas. A Rosa também te perdoe, porque ela... Perdoa porque ela tem Jesus no coração. Mas a outra, como é que é? A Márcia... É Marta, brincadeira. Marta. Foi errar o nome dela. A Márcia falou, mas esse dia ela almoçou comigo. Será que ela tá dando um codinome pra mim? Muito bom. Então, eu acho que sempre essa vontade de estar na frente, de ter aprendido coisas das gerações, eu sempre levei muito a sério eu não vou precisar passar se eu aprender com as pessoas mais velhas. Então, eu não vou precisar, por exemplo, sofrer num relacionamento, se eu tô vendo que o relacionamento de fulano não tá dando certo, ou de não me portar de tal maneira, de não crescer. Eu sempre tive um negócio muito sério também. Por exemplo, cresci na igreja, né? Eu sou batista desde que eu nasci. Uhum. Então, a minha vida inteira, desde que eu me entendia por gente, eu falava, meu sonho é casar cedo. Graças a Deus não deu certo com a primeira pessoa. Graças a Deus deu certo com o Thiago depois. Mas eu sempre fui muito focada. Não, a minha vida vai ser carreira, a minha vida vai ser casamento, a minha vida vai ser séria. Então vai ser uma vida com princípios. Você era uma pessoa já com bastante certezas desde de princípios. De novo. Mas eu acho que... Você já tinha uma certeza. Eu quero viver isso e... Mas no quesito de princípios, eu acho que principalmente, porque quando eu coloquei que seria arquitetura, no caso eu tinha dúvida, até o técnico tinha dúvida se era arquitetura ou se era engenharia. Porque o técnico, ele te ensina o básico das duas profissões. Você pode seguir e você pode sair assinando 80 metros quadrados. Então, quando eu terminei e fiz a minha formação com 18 anos... eu consegui assinar a própria reforma da casa dos meus pais. Lembra a casa dos meus pais que eu comentei que tinha 4 cômodos e tudo? Esses 3 anos, eu fazendo todos esses eventos, guardando dinheiro de evento. Aí eu procurei um estágio. Aí quando eu tinha 16 anos, eu pude fazer estágio. Eu fui começar estágio de arquitetura para uma moça lá de Vinhedo. Guardava o dinheirinho do estágio, eu ganhava R$400 e eu guardava ainda. Olha só. E eu guardei R$7.000 em 3 anos e consegui pagar a reforma do meu banheiro, quando eu construí um banheiro na casa dos meus pais para mim.
Meu Deus. Então foi muito, tipo, 18 anos assinando a reforma na casa dos pais, podendo bancar meu próprio banheiro, que era meu sonho ter um banheiro, ter uma suíte. Com o seu desenho. Com o meu desenho, com o meu nome ali aprovando na prefeitura, e a casa até hoje está em pé. Cara, Uau, parabéns. Parabéns. que Parabéns. doideira. Mano, Mano, é muito louco, né? é Se- muito. se- Não, se- é muito louco porque se você for ver bem, qual que é a realidade hoje? A pessoa, ela realmente ela quer trabalhar para ela poder fazer as coisas, viver hoje, né? E você se abdicou de bastante coisa para você realmente viver seu sonho, que hoje você tem vivido, né, ele, né? Tem realizado muitos deles, né? E você não sofria, tipo, com isso? Tipo, as suas amigas, tipo, nessa época você tinha amigas, nem Isso, que fosse amigas, mais, mais mais da saindo vida e tal. cotidiana, né? Porque você acaba abdicando, que nem o Felipe falou, né? De algumas coisas, de viver um rolê, para estudar e ir para tal lugar, ou deixar de ir para um aniversário, por conta do foco que você criou, você não sofria com isso. Eu não sofria por causa da igreja. Do princípio do que você princípio. falou. Então, por exemplo, quando eu me apaixonei mesmo por Jesus, eu tinha 12 anos. Olha só. Então, foi quando eu fui batizada com o Espírito Santo, foi quando eu fui Ó, pra... então você não é batista. Tô brincando. Ah, essa é batista. Não mas é verdade, não foi na Batista. Foi na época que eu fui comunidade. Você tava, olha, desviada. Não, comunidade. Acabou de ser cortado da batista. Qual, A pastor? Batista não vai me aceitar mais Débora- depois de hoje. Débora Bonus. Perdeu as duas amizades e saiu da Batista. Meu Deus. Vai ser a chamada do vídeo, né? Como perder duas amizades e ser expulso da igreja. Eu vou colocar essa. Muito louco. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, e aí quando eu realmente me apaixonei por Jesus, que eu tinha 12 anos, que eu falo, ir pra igreja na adolescência salvou a minha adolescência. Então por isso que eu não sentia vontade. Porque eu tava na minha fase, que eu acho uma das fases mais bonitas que eu tive na minha vida. Eu tenho vontade de voltar naquele primeiro amor, que é muito gostoso, do realmente ser fissurado por Jesus. Eu lembro que eu escutava música cristã o dia inteiro, era coisa que eu lia a Bíblia naquela época, então com 13 anos de idade. Então foi a minha época mais fervorosa. E aí isso foi levando, e eu levei muito a sério também, por exemplo, célula, porque na Deus comunidade. que a gente faz. Isso, essas igrejas que têm Sim. princípio de DNA, de célula. Então, eu levava muito a sério isso. Eu estava na igreja 5 vezes por semana. Então, eu fazia técnico, tinha estágio, e de noite eu estava na igreja. Então, É por isso que você não dormia, por isso que você gosta de dormir hoje, né? Entendi. Entendi E agora. outra, é muito louco porque isso te ajudou você ter uma agenda pesada e você levar com leveza, exato. né? Para não ser redundante, mas levar com tranquilidade e assim, eu vejo. Achar gostoso, né? Você ter uma vida agitada. Dinâmico, né? Dinâmica. Dinâmico, né? Né, e falando sobre vida agitada, agora fica uma outra parte da sua vida que a gente também tem curiosidade de saber, que é essa questão de você ser blogueira, de você fazer esses vídeos que fica no seu Instagram. Como que você tem lidado com tudo isso, assim? Porque é uma parte também que hoje, que a gente tá vivendo hoje, é interessante demais. Como que é você poder fazer tudo isso? Ser empresária, fazer blog, fazer isso, fazer podcast, como que é tudo E isso? me perguntam se eu tenho agência. Gente, eu não tenho agência. Não, então, você tem, tipo, eu a gente. não sei como ninguém te perguntou como você tem agenda. Porque do jeito que você faz tudo, mulher, eu ainda tô tentando calcular aqui como que você faz pra fazer isso. Não, eu faço literalmente depois da academia das 10 horas da noite. Eu faço das 10 às 10h30 a edição dos vídeos. Verdade. A edição, mas gravar você grava antes. Você vai Eu tô gravando. gravando o dia inteiro. A questão do... Hoje, a gente... Se você não me acompanha nas redes sociais, acompanhe Débora Bonossi no Instagram, tá muito legal. YouTube também, a gente tem o nosso canal, tá? Débora Bonossi. Mas o que é muito legal do Instagram é que eu percebi que tava ficando muito monótono, todo mundo fazendo as mesmas coisas nos stories. Eu fiz muito tempo isso, e até é curioso contar pra vocês que eu fui, se não a primeira blogueira, uma das primeiras blogueiras arquitetas a começar a fazer conteúdo na internet. Eu tô fazendo conteúdo na internet desde 2013. Caramba. Então, ninguém praticamente fazia conteúdo naquela época. Ninguém. Tanto é que em 2013 eu estava na faculdade, eu fazia conteúdo já, porque como eu era técnica em edificações, eu me formei com 18, entrei na faculdade, eu trabalhava de dia, o dia inteiro, já sendo contratada na área, e de noite eu estava na faculdade, e eu começava a relatar, a gravar as coisas que eu fazia de manhã
na construtora. Então, eu gravava, por exemplo, visita em obra. Mesmo que a obra não era minha, eu marcava lá o nome da construtora, que eu trabalhava, Magro Engenharia, que tem um orgulho danado. Trabalhei lá por 5 anos, inclusive. Minha formação inteira de faculdade foi lá. E eu comecei a gravar numa época que ninguém gravava. Então, para mim, era muito natural gravar. Então, hoje, é como você grava tão legal, como você é tão dinâmico ou natural. Tempo, né? Prática. Então, eu comecei muito cedo fazendo essas gravações. E quando eu estava na faculdade, eu lembro que a gente fazia muitas viagens também de faculdade. Por exemplo, Inhotim, Rio de Janeiro, BH. Então, quando a gente viajava com as faculdades, eu fazia muito vlog dessas viagens também. Só que levando para um lado de arquitetura. Olha que legal, aqui estamos em Ouro Preto, essa igreja, ela tem aqui ouro nessa composição, as imagens são de Agostinho. Então, eu falava de tudo isso de uma forma muito, muito bacana no Instagram, numa época que praticamente ninguém falava. Tanto é que na faculdade eu fiquei conhecida como bolologger, como uma blogueira que faz vlog, sabe? Eu ganhei esse apelido, mas era bullying. Mas hoje é um elogio, poxa. Hoje é um elogio, mas na época faziam pra me fazer criticar mesmo. Ai, essa menina tá achando que é blogueira, pra tentar parar. Essa menina acha que é blogueira, ela tá fazendo as coisas, ai, tá se achando. E eu nunca deixei me atingir, mas óbvio, às vezes dói, às vezes doía. Mas a gente tem que tentar levar Por que eu tô fazendo isso? Eu tô tentando levar a arquitetura para uma acessibilidade mais para as pessoas, para elas verem que vale a pena, para que elas têm necessidade disso na vida delas, que não é apenas beleza, não é apenas estética, é qualidade de vida, melhoria da sua família, melhoria do ambiente, do seu bem-estar. Quando você tem um ambiente confortável, você se sente muito mais feliz também. Então, foi por isso que eu consegui trazer no dia a dia essa acessibilidade da arquitetura. E na época era exatamente para começar a falar de uma coisa que ninguém falava. Então, todas as blogueiras falavam de maquiagem, as blogueiras falavam de roupa, e eu queria falar da arquitetura. Então, eu estava num restaurante legal. Olha, gente, que legal esse efeito aqui nessa parede. Isso daqui deve ser um cimento queimado, talvez, com efeito perolizado. Então eu ia falando com todos os conteúdos diários que ia acontecendo. Mas aí, só voltando para os dias atuais, quando eu cheguei em Bragança Paulista também, em 2020, que é muito recente, se a gente for ver, era uma época de pandemia. Era uma época que eu já fazia muito conteúdo, mas eu tinha os meus clientes, a minha captação de clientes era principalmente de Campinas, vinha do Valinhos, que é a minha cidade de origem. E quando eu cheguei aqui, eu falei, bom, todo mundo tá em casa, então todo mundo deve estar no celular. Então eu vou pegar pesada agora na criação de conteúdo. Foi que realmente é o que você fazia, foi onde deu um destaque maior, né? Exato. Então, era uma época que, por exemplo, ninguém patrocinava. Então, eu comecei a fazer patrocínio do meu jeitinho. Nada muito bem gravado, nada muito editado, foto, vídeo, essas coisas, mas era do meu jeito. Eu acho que é o que engaja, né? Porque dá um ar de personalidade, né? Tipo assim, de particular. Parece que você tá conversando com a pessoa. Não é um lance que você tá vendendo, né? Isso, é uma coisa do dia a dia. Olha, gente, isso daqui na obra, hoje aconteceu esse problema aqui, mas a gente resolveu dessa maneira aqui. Mostrar que não tem perrengue também, mas que a gente resolve perrengue. Mostrar que é natural ter algumas coisas que saem do escopo, mas que tem tudo um jeito que no final vai dar tudo certo. Essa positividade sempre que a gente tem que ter em obra, porque é um processo que é dolorido mesmo, né? Você mexeu no bolso, você mexe no teu conforto, você mexe no teu dia a dia. A obra realmente mexe com ansiedade. Mexe com ansiedade emocional de todo mundo. Ah, caramba, né? E foi exatamente mais ou menos nessa época que eu conheci o Kleber também, em 2020, quando eu cheguei aqui em Bragança. Verdade. O Kleber era diferente. Era uns 15 quilos atrás. Não é 15 anos, é 15 quilos. Uns 15, 20 quilos atrás. Meu Deus. Isso aqui é o efeito pandemia. Pandemia. A pandemia fez isso. Ô, Débora, e assim, beleza. Esse seu jeitão de pensar no cliente, de estar mesmo de corpo e alma nesse projeto, te ajudou muito a você se destacar na sua profissão, só que tem por trás disso daí, né? Como que você lidava, como que você aprendeu a montar a equipe, lidar com o ser humano, não só o cliente, né? O cliente é uma parte, porque tem o cliente indeciso, tem o excessivo controlador, aí tem uma série, aí tem para escolher, tem um portfólio. Mas a equipe, que é o que vai dar respaldo pro teu trabalho final, como que foi isso, construir? E sem querer a gente chegou no ano de 2020, pandemia, onde eu estava sozinha aqui em Bragança Paulista, porque antes eu não tinha time, e foi a partir de 2020 que eu comecei a ter time.
que foi quando eu realmente estabeleci escritório, estabeleci a posição aqui de vou ficar em Bragança Paulista, porque só um adendo, antes de eu vir para Bragança, eu trabalhei quando formada, eu trabalhei na MRV, trabalhei na Direcional como arquiteta deles, de prédio, fazia visita em obra. Inclusive, daqui a pouco eu vou até contar uma curiosidade, como que eu fiz para conseguir uma vaga de emprego na MRV, na maior construtora do Brasil. Isso daí é uma coisa muito legal, mas eu vou deixar para daqui a pouquinho. Mas aí, quando eu vim para Bragança Paulista em 2020, eu ainda não tinha time. Então, eu ainda estava começando, né? Estava nos primeiros anos, como autônoma. Eu me formei em 2017, então eu estava no 3º ano de formada. As pessoas precisavam criar uma confiança em mim, eu precisava de portfólio. Foi quando eu fiz muita coisa gratuita. Então, essa época, por exemplo, eu fiz pizzaria em troca de pizza, eu fiz pet shop. Por que eu não te conheci nessa época? Não, Por que eu não te conheci nessa época? Muito dos projetos. Por iPhone ia sair caro pra caramba, filho. Eu troco por iPhone. Pensou a troca por iPhone. Mas eu fiz pet shop, aí eu fiz muito apartamento. Eu fiz um projeto de apartamento em troca do logo. Sabe o logo Débora Bonucci, a fonte e tudo? O cartãozinho de visita, eu fiz em troca da arte visual. Caraca! Você acredita? Então, mas era assim, eu tava começando como autônoma, eu precisava de experiência na pessoa, precisava dar uma responsabilidade pra mim também, uma credibilidade, e eu usei isso de portfólio para aprender também na marra, no dia a dia, porque eu nunca tinha pego uma sozinha, do começo ao fim. Sempre eu fui muito respaldada pela construtora, de ter outras pessoas juntos, de ter alguém que assinava, que se responsabilizava. Então, dar a cara a tapa dói muito no começo, porque você paga para aprender. Então, você literalmente não foi por dinheiro, foi por aprendizado. Eu lembro que dos primeiros contatos que eu tive com você estava trazendo uma novidade que na época era renderizar o projeto e o projeto vinha meio que 3D. É verdade. 3D. Ninguém fazia isso. Sim, praticamente ninguém fazia. Hoje é super comum. Nossa, super. E aí, em Campinas, já era muito comum renderizar os projetos. Aqui em Bragança Paulista, praticamente ninguém transformava os projetos em fotos, parecendo foto de verdade. As pessoas até davam ali uma photoshopada, alguma coisinha, mas nada muito real. Então, eu trouxe a realidade que eu trabalhava lá nas construtoras, porque em construtoras a gente lida com a parte de folder para apresentação, então precisa ser real de verdade. Então, lá foi quando eu aprendi tudo isso e trouxe isso para Bragança. E quando eu cheguei em Bragança, eu não logo de cara abri um escritório. Primeiro porque não tinha cliente, não tinha muitas condições, e eu alugava um espaço. Toda vez que eu ia fazer uma reunião, eu alugava um cowork. Então, eu alugava um espaço, uma mesa de reunião, e foi crescendo tanto, foi acontecendo de vir clientes por me conhecer da internet, de ver que eu trabalhava. Porque como ninguém fazia isso, todo mundo tem uma ideia de que a arquiteta é uma coisa muito de luxo, que você só vai contratar se você tem muito dinheiro, e que arquiteto vai demorar muito para te entregar uma versão de projeto, vai demorar muito para terminar a tua obra. Então, quando eu comecei a documentar tudo isso, naturalmente começaram, nossa, essa menina trabalha mesmo. Então, acho que eu vou dar uma oportunidade para ela, porque ela tá trabalhando todos os dias, ali, das 8 às 18, postando ainda que tá trabalhando, postando que tá fazendo, que as reformas estão dando certo. E mesmo quando dá alguma coisinha, ela vai lá e corre atrás. E aí, as pessoas foram dando credibilidade e eu fui crescendo do boca a boca, crescendo das indicações, dos patrocinados que eu colocava. E quando foi crescendo, eu precisei ter uma estagiária, então comecei com uma estagiária. Em 2 meses eu já estava com 2 estagiárias. Até no final do primeiro ano eu estava com 5 pessoas. E eu olhava para a mesa, eu alugava uma mesa desse tamanho aqui, no cowork. Tinha gente sentada em todos os cantos da mesa. E a gente dividia uma mesa. E eu alugava a mesa do cowork, eu não alugava o espaço do cowork. Caraca! Legal 5 demais. pessoas numa Sim, mesa. numa mesa. E aí, quando tinha reunião, eu tinha que alugar uma outra sala para fazer reunião. Porque eu não podia tirar as pessoas da mesa que eu tava alugando. Então, e cada um com o seu computador. Eu falava, gente, não tem condição nem de comprar computador. Você tem computador? Aí você pode, se você tiver computador, você pode vir ser meu estagiário. Caraca! Ainda botar uma condição. Se você tiver computador. Não, e até, coitado foram muito parceiros também. Agradeço todo mundo que já foi meu estagiário, que também já foi muito parceiro nessa época. Quer reconhecer também todo mundo que já passou e ajudou a Débora Bonucci de algum jeito, né? A estrada da vida ela é construída com pessoas, né? Isso. Com pessoas. Eu acho que a gratidão de tê-las, e ainda que foi difícil, todas, aquela máxima, né? Eu nunca perco. Isso. Né? Ou eu ganho, ou eu aprendo.
né? Então, eu acho que isso tem que ser uma máxima para a vida, né? Mas é muito difícil ser gestor. Eu Tá, vejo... E aí você veio construir a sua equipe, né? Isso. Aí a gente precisava primeiro de um escritório, né? Porque a gente estava em um ano com uma mesa lotada e o espaço, eu já tinha perdido muito cliente, porque como a gente era muito frequente nas redes sociais, aí as pessoas perguntavam, mas onde é seu escritório? E mesmo que eu alugava, eu cheguei num ponto que eu estava alugando o cowork inteiro. Então, Caraca, durante o era dia, seu. ele era meu. Então, eu falava, não, meu espaço é esse daqui. Eu tô pagando aluguel da diária todos os dias dele, é meu espaço, é meu escritório. Só que a fachada dele era de rua e não era muito apresentável. E aí a pessoa falava, eu não vou aí. A fachada do seu ambiente é muito feio. Desse jeito, eu já perdi cliente falando isso. Hoje em dia, né, acho que o cliente deve estar pensando, nós deveria ter contratado, né, porque ela era uma boa profissional. E tava barato. E tava barato. Tava. Eu queria ter encontrado ela nessa época, mas não consegui. Imagina, fica em paz. Hoje a gente parcela 10 vezes. Essa aprendeu a lidar profissional mesmo, hein? Nada que parcelando a gente não consiga fazer. É isso Mas aí. daí a gente foi correr atrás de um espaço. Hoje o nosso escritório, a gente está há 3 anos no Euroville já, com a nossa sala comercial lá, de 2 andares, é um duplex no último andar. Inclusive, vocês estão super convidados para ir para lá, que é bem legal. E aí a gente tem a parte de baixo, onde fica todo o time. Hoje nós estamos em 9 pessoas, então a gente tem desde a parte de secretária, de parte de financeiro, jurídico, a gente tem o administrativo da parte de aprovação de projeto, uma pessoa que só cuida de processo de prefeitura, de aprovação. Alvará é uma coisa muito que tem que ficar em cima todos os dias, muito burocrática. Aí a gente tem uma pessoa específica que só faz imagens realistas, então o dia inteiro que só fica fazendo imagens realísticas. A gente tem o setor de engenharia que faz estrutural, elétrico, hidráulico, o setor de orçamento que faz o orçamento de obra. Então, hoje é um leque muito grande de profissionais, porque a gente faz desde da parte de projeto até a parte, se a pessoa quiser, o acompanhamento, a gestão, as visitas. Você tá com a construtora hoje. Então, é isso que eu ia falar. Não, porque a gente não tem a nossa mão de obra. Então, quando a gente tem só uma característica de Ainda. projeto, ainda, né? Quando a gente tem uma característica de construtora, a gente tem que ter a nossa própria mão de obra. Então, hoje a gente tem mão de obras parceiras, empreiteiros ou construtoras ou pedreiros soltos mesmo, de confiança, que aí a gente consegue delegar para cada obra, ou a gente deixa muito à vontade o cliente. A gente fala que a gente não faz venda casada. Se você quiser contratar somente o projeto, você pode, e aí você pode contratar um profissional para executar e a gente tira dúvida, a gente pode visitar, não teria problema nenhum. Então, a gente é especialistas em projeto, mas se precisar, a gente dá um apoio no suporte de obra. E falando sobre o time, houve muita mudança de gente nesse meio período. Tem pessoas desde a antiga, hoje tem pessoas que estão comigo há 2 anos, 3 anos, tem uma pessoa que está comigo desde o começo. Então, é bonito de ver toda a nossa trajetória e o quanto que a gente tenta, eu como gestora, tento reconhecer todo mundo também. Então, não é um escritório mal remunerado, muito pelo contrário, acredito que é um escritório que mais bem paga aqui em Bragança Paulista. Então, até vou erguendo o patamar do nosso escritório. Pessoas mandem com seus currículos. Mas é verdade, tem a gente que fala lá no escritório, não, o salário que eu tenho aqui, ou os benefícios que eu tenho aqui, o quanto que você é legal, eu encontraria apenas se eu fosse viajar todos os dias para São Paulo. Na mesma questão de salarial e tudo mais, de benefício. Eu tento ser uma gestora muito humana também. Então, eu tenho um jeito de falar do feedback positivo, do mastermind, porque eu já tive gestores muito ruins. Então, nessa temporada de construtoras, nessa temporada de muita gente de obra que eu já lidei na vida, então eu sei como não tratar as pessoas pela maneira que eu já fui tratada algum dia. Exemplo, eu tinha um antigo chefe que falava, até que você não é tão burra, desse jeito. Meu Deus. Então, hoje em dia, isso seria Processo. Mas na época não existia essas questões, não existia tudo isso. Mas quando eu era elogiada, era desse jeito. Então, hoje, pelo amor de Deus. Então, quando eu fazia alguma coisa certa, geralmente era com muita frequência, né, que eu acertava, até que você não é tão burra, viu? Então, mas eu acho que passar por pessoas, por maus gestores, me faz ser uma gestora muito melhor hoje. Eu nunca Porque perco. eu não sei, não trataria jamais alguém dessa maneira.
Então, eu sou muito do elogio, eu sou muito da técnica sanduíche de feedback, ou, por exemplo, de descobrir a linguagem do amor. Vocês já fizeram isso com os funcionários de Isso é vocês? muito bom. Eu faço isso com todo mundo que eu tento Exatamente. me envolver, eu faço isso. A primeira coisa que eu faço, por exemplo, num primeiro feedback a pessoa acertou, como que você se sente amado? Como que você gosta de ser tratado? Porque tem gente que detesta elogio, tem gente que gosta de um presente, tem gente que gosta de um momento de Um qualidade, toque. de um Né? toque. Pô, obrigado, um abraço. aperto de mão, um abraço. Exatamente. Então, quando eu descobri que eu podia trazer a linguagem do amor para o meio empresarial, isso ajudou demais também, de ser um ambiente muito gostoso de trabalhar. Tanto é que agora a gente está com um time muito redondo, dou graças a Deus pelo time que a gente tem hoje. A gente acabou de ir para o Hop Hari no final do ano, fazendo uma confraternização super legal. Então, foi um ambiente muito gostoso que a gente conseguiu curtir todo mundo um dia só de gritar com obra, né? De gritar com brinquedo, não gritar nas obras. Não, obra, né? Não gritar na obra. Então, hoje a gente está tenho tentado ser uma boa gestora, mas é aquilo do sempre a gente tentar melhorar, né? Vocês, como gestores, devem imaginar como é isso, como vocês fazem. É um né? desafio, é um desafio. Eu até queria fazer uma pergunta para você, mas assim, é bacana você compartilhar tudo isso, porque deu para ver um pouco da construção de quem a Débora tá se tornando, sabe? Porque você veio numa pequena sonhadora ali que queria reformar a casa dos pais, que abdicou de muita coisa. E hoje você está se tornando a pessoa que realmente gere tudo isso. Como que para você essa mudança assim de, vamos dizer assim, de função? Porque até então você continua sendo a Débora arquiteta. Mas hoje você também tem que cuidar de uma galera. Eu acho que a responsabilidade muda, né? Muda uma chave. Como que você tem lidado com essa mudança assim? E hoje o que, que você acha necessário continuar fazendo para que isso saia bem feito, assim? É muito legal isso, porque eu nunca imaginei, sabia? E até meu marido fala, às vezes parece que você não enxerga o que você já é. É muito engraçado isso, porque aonde eu quero chegar ainda não é aqui. Então, quando eu falo assim, nossa, mas eu quero chegar ainda tão longe ainda, o meu sonho ainda é tão maior que isso daqui ainda não é onde eu quero chegar, mas não por ambição, não por questões financeiras, mas por questão de que eu sei que o meu propósito no ramo da arquitetura ou no ramo de ser essa pessoa mais comunicativa, de gostar de falar, de gostar de compartilhar conhecimento, eu sei que ainda não, a gente não chegou onde a gente gostaria de estar, onde eu gostaria de estar. Mas, ao mesmo tempo, olhando toda essa trajetória, é muito bonito de ver. Tipo, 30 anos e já uma construção de carreira de 15 anos, um escritório conceituado já em 5 anos, em tão pouco tempo. Eu nunca imaginei. Teve gente que me perguntou já, você tem noção que todo mundo em Bragança ou já te conhece, ou já escutou de falar de você, ou já viu suas obras? Porque a gente lotou Bragança de obra nossa, deixou a cidade mais bonita, né? Eu falo, não, eu não tenho noção. Então, quando alguém me cumprimenta na rua, eu não tenho noção por que a pessoa tá me cumprimentando. E que eu nunca perca isso, de verdade, que eu nunca perca essa. Eu não tô, não mereço, e a gente vai chegar muito mais longe, mas não é por causa do meu nome, é porque a arquitetura tem que alcançar mais pessoas, é porque a arquitetura tem que ser mais acessível para mais pessoas. Então, eu não tenho noção. E, ao mesmo tempo, tem dias que eu tenho que me pegar muito nisso da gratidão, do olhar com mais gratidão para minha história, olhar com mais carinho, porque nos dias que eu falho, por exemplo, nossa, tô super cansada dessa rotina, muito, muito, muito exaustiva. Final de ano eu sempre tô cansada, tá? Final de ano, vocês não me chamem. Pudera, né? Sua bateria ia ser Rayovac, né? Duracell. Duracell, Eu só Rayovac. tô aqui com essa energia hoje porque estamos em janeiro. Janeiro, verdade. Acabamos de E você começar o ano. descansou, né? Eu descansei 2 semaninhas agora em dezembro, mas geralmente todo final de ano, em novembro e dezembro, eu dou uma. Como se a minha bateria tivesse mais só. Fico me arrastando no final do ano. Slow. Eu fico só em slow. E quando acontece essas coisas, eu entendo que é um momento de parar, então realmente a gente sempre tá tirando agora férias de final de ano, 2 semaninhas parando mesmo, afinal, até as obras param, até os clientes param, e eu consigo entender quais são os próximos objetivos, o que eu consigo fazer. Então, esse ano eu quero fazer isso, isso e isso. Esse ano, por exemplo, que eu cheguei até a comentar com vocês, a gente pretende voltar com força pro YouTube, a gente já quer fazer a parte de mentoria com a Débora também, então a gente tem pro digital próximos forte objetivos. mesmo, né? Exato, os próximos parte objetivos digital. é digital
pesado. Na veia, Na na veia. veia. Essência. A minha pergunta, na verdade, foi uma pergunta provocativa, pra realmente trazer essa essência pra você. Porque assim, ó, na verdade, hoje, às vezes você não tem noção do tamanho que você é, mas não porque você não consegue enxergar a sua trajetória. Mas eu acho que às vezes é alguma coisa que tá te travando, porque às vezes ainda você quer dar conta disso, e você esqueceu ainda que, pô, o que você tá almejando lá pra frente já é uma realidade, entendeu? Então, tipo assim, por isso é essa pergunta provocativa de realmente fazer você tentar entender isso daí, porque eu vejo você, e como muitas pessoas já pararam pra você, você já entendeu o tamanho que você é, e você já entendeu que o que você tem feito já tem mudado muitas coisas? Então, assim, o que você entende hoje que é necessário continuar fazendo? Já ficou claro que é a questão do digital. Acho que o digital, esse ano aí, vai ser algo mais trabalhado, né? Exato. E eu vou falar pra você, tipo assim, é uma coisa que eu vejo em você que realmente pode ser um ponto a ser realmente trabalhado com mais força. Você vai atingir mais pessoas, né? Com certeza. Sim, cada sessão você atinge mais pessoas. Eu vejo muito o lance do querer melhorar, né? Assim, sempre tá querendo melhorar. E hoje você criou essa cultura, a sua empresa tem essa Demais. cultura? Tanto é que a gente brinca lá no escritório que o dia que a gente tiver o executivo perfeito, por exemplo, nossa, esse é o Master Blaster, a gente ainda vai achar alguma coisinha pra colocar ele pra ser mais perfeito ainda. Porque a gente já teve versões de executivo perfeito lá no escritório, umas 10 versões. Não, agora esse é o perfeito. Agora esse é o perfeito. Então a gente tem muito essa cultura do esse vai ser melhor, que vai ser melhor, o próximo vai ser melhor ainda. Esse daqui a gente vai melhorar isso, vai melhorar essa informação. Ah, esse cliente aqui a gente percebeu que ele poderia, por exemplo, ter uma reunião específica somente desse assunto. Então, a quantidade de reuniões também. A gente está implantando um sistema lá no escritório novo agora sobre calendário. Então, o cliente ele vai ver um overview total, desde a primeira até a última reunião, e o que a gente vai tratar em cada reunião. Então, as datas certinhas já de cada uma, ele vai ter um calendário escopo. Logo na primeira reunião marcada, já vai dar um cronograma certinho, até a trajetória Da obra dele. Da obra dele, das reuniões de projeto, de Das tudo. evoluções e tal. Isso, Cara, a gente está implantando esse sistema, ele é bem legal, ele é específico da área da construção civil, então é um programa só para isso, para gestão de processos e obra, e aí a gente vai conseguir fazer estamos alimentando o sistema faz 2 semanas já, então ele dá trabalho pra caramba, mas ele vai dar certo, daqui a pouquinho a gente vai estar melhorando. Vai fazer. Isso, e se for para falar, o que eu acho que eu devo fazer? Na verdade, o que eu já vou fazer e que a gente vê que é uma virada de chave, eu vejo como uma virada de chave muito grande, é em relação de conseguir demonstrar para as pessoas o quanto que a gente é um escritório diferenciado em relação à humanidade, o quanto que a gente é humano. Porque é muito ruim, por exemplo, você chegar num ambiente em que eu falo isso pelo fato de médicos que a gente vai de vez em quando, não aqui em Bragança, em São Paulo, ou algum tipo de atendimento que a gente tem, vocês lidam com o público, vocês sabem disso. É muito ruim quando a gente chega num ambiente em que parece que a gente é só mais um. Então parece que a pessoa não tá nem aí com a nossa situação, que parece que a pessoa não abraçou. Então, o fato de eu mostrar isso no dia a dia, que cada projeto é importante, que cada pessoa é importante, e as pessoas que forem até a gente se sentirem importante, é o que a gente quer continuar fazendo, que a gente tá acertando, que a gente quer acertar mais ainda, para que essa percepção seja do começo até o final, para que ela não se sinta em nenhum momento desamparada, em nenhum momento que ela não se sinta especial. Essa experiência do cliente. Eu ia falar justamente isso, né? É o lance da experiência, né, meu? Por que a Disney? A Disney não é um lugar mais bonito da face da Terra. Por que ela é o mais visitado, né? Porque eles causam uma experiência para a pessoa, né? É o lance de encantar. É o que você fez lá no Campinas Rum, né? Isso, no Campinas Decor. É a questão da Campinas experiência, Decor. de você encantar a pessoa e ela conseguir sair com que ela se sinta melhor do que quando ela chegou, né? Quando ela teve um contato com você. Tanto é que a gente brinca lá no escritório que eu sou meio terapeuta também dos casais, das Isso que eu ia famílias. falar. Falei, pô, ela não é possível que ela é só arquiteta. Pra dar conta de tudo isso, não é possível. Não, mas tem muita família que vem, ó, talvez seja
esses anos de trajetória de lidar com gente, de lidar com pessoas, e lidar com expectativa, com sonho. Eu entro muito na vida da pessoa, na rotina da pessoa. Preciso saber a rotina da pessoa. Preciso saber o que ela gosta, o que ela não gosta. Preciso saber se o marido dela tá de acordo. Preciso saber o que o filho acha, o que o filho tá fazendo de errado, que ele não vai ganhar o quarto decorado, entendeu? Entendi. Então, acaba que a gente vive muito a vida do cliente naquele período e acaba até apaziguando algumas relações, o quanto Olha que só de que legal. relacionamentos que eu já tive ali na mesa, que eu tive, gente, calma, a gente vai fazer o que você tá querendo, porque eu vou fazer assim, ó, vou juntar as duas ideias, então vai dar certo no final, porque vai ficar muito legal da gente juntar as duas ideias. Então, a gente vira um pouco terapeuta também, com certeza. Nossa, é muito louco, né? E o lance que você também faz é o lance da familiaridade, né? Então, você entra na vida da pessoa e fica muito próxima. Você tem muito isso na internet, né? Você tá lá Exato. fazendo os vídeos da Tentante, né? Isso, Da Tentante, exatamente. Tem aí vídeos da Tentante, gente, no explica TikTok. um pouco o que que é isso É aí, verdade. O que que pessoal. aconteceu? No TikTok, eu que não queria ser apenas arquiteta. Eu falei assim, olha, TikTok, ninguém vai me conhecer, eu tô querendo criar uns depoimentos do que eu tô passando, do que tá acontecendo. Então, eu vou começar a fazer vídeos sobre como é ser uma tentante, o que você fazer enquanto você está tentando, o que você tentar administrar um pouco o seu emocional, porque ano passado, a gente tinha muito essa expectativa que eu ia desacelerar. Eu tava com muita essa expectativa que eu vou fazer 30 anos, vou dar uma acelerada, o escritório tá rodando, eu vou conseguir ser mãe. E ninguém fala. Assim, desculpa te cortar Aham. você, mas pra explicar pra galera o que é ser tentante, né? Que tem gente que tá assistindo verdade. que é tentante, tá tentando fazer o quê? O Tentando. Clever sabe porque ele é seguidor. É seguidor. Eu ia. Não, os vídeos dela vêm pra mim, mano. Não, ó, galera, pra você que não sabe, tentante é quem tá tentando engravidar, quem tá tentando ser mãe e tal. O Exatamente. Felipe também tá Porque tentando. nesse meio tempo todo eu casei, né? Então, exatamente. Boa. Começa Nesse por aí, meio né? todo. Gente, eu Casei tenho com o marido, Thiago, eu tem tenho marido. marido. É. Ela ainda tem tempo, viu? Pra ter um marido. Então, eu casei com o Tiagão em 2020. Nós nos conhecemos na faculdade, eu fazia arquitetura, ele fazia engenharia mecânica, mas Thiago não atua na área. E é muito engraçado porque a primeira vez que eu vi o Thiago, eu acredito muito que Deus une propósitos mesmo, porque eu lembro a primeira vez que eu vi o Thiago. Eu lembro que, quem que é essa pessoa? Nossa, parece que eu já vi ou que eu conheço. Foi uma sensação muito estranha. De realmente ser uma gêmea. Mas ele nunca teve por mim, tá? Essa daqui é uma história romântica só do meu lado, tá? Entendi. Essa história Não, mas do Você lado que era dele. doida da história. A Não, página na dois é verdade, aquele é bonitão, né? Parece aquele príncipe. Você vê que é Exatamente, alto, chamava muita atenção. Não tinha Achei como que, não olhar. achei que ele ia mandar príncipe do Shrek. Ah, Mancada. encantado. Não, mas Encantado. é muito engraçado mesmo. Então, eu tenho essa primeira lembrança do Thiago, mas a gente não logo saiu, a gente nunca teve contato, a gente só se cumprimentou. E somente 2 anos depois que ele já tinha se formado, que a gente foi sair. Então, foi uma história que eu puxava muito assunto com ele. Eu tentava fazer, tipo, ei, me nota, tô aqui, não sei o quê. E quando eu desisti, por exemplo, quando eu falei, quer saber esse menino? Não quero nada com ele, tô vivendo minha vida tranquila aqui. Ele é muito alto. Ele é muito alto. Ele é muito bonito, deixa quieto. Quando eu desisti, que é legal isso, porque às vezes a solteira, quando a gente tá muito ali em cima, ou a gente tem que deixar o homem ser homem, tem que deixar o homem conquistar. Então, quando eu realmente, deixa quieto, não quero nada, não vou atrás, e foi quando ele Vou voltar começou. pro castelo. Vou voltar pro celibato aqui, ó. Propósito com Deus. É. E foi quando eu fiquei 6 meses, por exemplo, sem conversar com ninguém, realmente totalmente desligada. E aí foi quando ele realmente orou. Ele fala que ele orou naquela virada de ano, falando, esse ano eu quero encontrar a mulher da minha vida. A gente saiu a primeira vez dia 12 de janeiro de 2018. No dia 22 de 2018, 22 de fevereiro de 2018, a gente tava namorando. E no dia 22 de fevereiro de 2020, a gente tava casado. Caraca! E aí, no dia 22 de fevereiro, que vai ser mês que vem, a gente tá Meteu o pé fazendo... no acelerador, né, mano? Não, já engatou aqui e foi embora. Não passou. Deus, eu quero encontrar. E Deus apertou no REC.
Aquelas duas setinhas. Meu Deus. Foi tipo desse jeito. Aí que abriu os olhos dele, entendeu? E aí ele falou: Nossa, é verdade, essa menina era muito legal. A gente conversava no WhatsApp de Pokémon GO. Eu puxava eu fazia de tudo pra puxar assunto com ele, você não tem noção. Tá brincando. Eu falava de Pokémon GO, falava de série no Netflix, tentava falar da faculdade, tentava falar de qualquer coisa, ele não dava bola. Quando eu desisti, aí ele abriu visão, tá vendo? Tá vendo aí, meninas? Pokémon tá mudando vidas. Muito bom. Então eu casei e agora, mês que vem, a gente tá fazendo 5 anos de casado já. Parabéns. Parabéns, Passou viu? rapidinho. Parabéns. Coisa boa passa rápido, né? Muito bom. E aí a gente tava nesse processo ano passado. Vamos começar a tentar engravidar, só que ninguém fala a dificuldade que é engravidar também. É um pouquinho complicado. Você tem que fazer uma série de exames, você tem que começar a tomar suplementação antes, você tem que procurar médico, você tem que fazer exames de que a gente nem tem ideia, né? Então, é tipo mudar a alimentação. A gente tá num processo agora que a gente tá mudando a alimentação. Então, eu falei, por que não trazer para o TikTok, nesses meus diários, nesses meus desabafos, o quanto que a vida não é um morango, né? O quanto que a vida, mesmo a gente tendo Deus, mesmo a gente sendo esforçado, as coisas não são somente do nosso jeito. A gente consegue fazer muita coisa que está ao nosso alcance. Melhorar a alimentação, melhorar exercício físico, fazer suplementação de remédio, tomar remédio. A gente consegue fazer muita coisa, mas Deus vem com a parte dele na hora que Deus falar que vai ser. E foi isso que foi um processo que foi de aceitação bem dolorido, bem difícil. Eu falei, eu preciso levar isso. Por mais que eu tenha Deus e por mais que eu tenha muita sanidade mental, foi difícil encarar isso sozinha. Então, devem ter mais pessoas passando por isso. Então, aconteceu de ter vídeo meu falando que bateu 250 mil views, de bater 50 mil views, 80 views. E a gente descobriu que existe uma comunidade tentante que sofria muito sozinha, que sofria muito calada. Então, E aí você deu voz, né? Exato, e aí eu dei voz para essas pessoas. Tem gente no TikTok que nem sabe que eu sou arquiteta. E porque lá não é a intenção agora fazer propaganda do eu sou a Débora, eu sou arquiteta. A intenção é falar, eu sou uma tentante, na hora que Deus quiser, ele vai me mandar um filho. E humaniza, né? Isso. Humaniza o lance de... Porque o ser humano, ele vai muito por identificação, né? Muito por identificação. Então, assim, tem muitas mulheres na sua condição, assim, de tem uma agenda, tá, gastou muito esse tempo em se preparar para o mercado e tal, e criar o espaço, é o tempo da cotovelada, né, que a gente fala, e hoje ela quer criar uma família, né? Exato. Que é o propósito do casamento. Eu acho De que Deus, né? Exato, Familiar e exato. tudo. É super importante. E tem gente que até fala, mas você com a carreira desse jeito, você quer ser mãe? Voando, Sim, né? quero, com certeza. É o propósito de vida, né? Eu não consigo me imaginar se eu não tiver filho, se eu não tiver família. Posteridade, né? Exato, é posteridade. Na É verdade, questão de é o você que dá cumprir. sentido para as outras coisas, na verdade, né? Com certeza. Então, é contra a mão de todo mundo, dessa geração que não quer ter filhos, dessa geração que quer focar apenas na carreira, ou que quer ser solteira. Não, pelo contrário, eu sou bem casada, muito bem casada, indico, casem, é ótimo, de verdade. Às vezes eu venho com dicas sobre casamento também, não é todo dia lindo, maravilhoso, mas é uma construção do você decidiu estar junto, você quer estar junto com a pessoa. Inclusive, hoje, quando eu tava conversando com a minha amiga, a Márcia. Faz dedinho. Vai dedinho, Márcia. Ela até comentou uma coisa Eu muito esqueci a bacana. idade dela. Esqueci a idade. Novinha, viu? Novinha. É. Mas quando eu tava conversando com ela hoje, a gente até chegou a falar do assunto, porque ela agora ela é viúva e agora ela encontrou uma pessoa que ela vai se casar novamente. E ela tem, acho que uns 50 anos, viu, gente? É super nova. Mas ela vai casar semana que vem e eu tava falando, Márcia, que legal que você encontrou alguém que você quer viver até os... Ela falou, agora é casar pra morrer junto, pra até que a morte os separe, porque eu vejo muita beleza no casamento. E eu falei, ai, Márcia, que legal, porque é muito gostoso de ouvir isso de uma pessoa que também tá com uma idade um pouquinho, né? Mas a questão principal da nossa pauta hoje que a gente estava conversando é que nem todos os dias é fácil a gente decidir estar casado. Verdade. Mas que tem dias, ela me fez pensar isso e é legal esse insight. Tem dias que a gente quer separar até da gente. Tem dias que a gente não quer nem ser a gente. E a gente não deixa de ser a gente. Lógico. Então, são coisas que não... Independente se a gente decide ou não pode mudar.
Mesmo nos dias que a gente não quer ser a gente tem que continuar. E mesmo nos dias que a gente quer separar, a gente não vai separar. Porque não é uma coisa que depende da nossa opinião, é uma coisa que a gente decidiu, e ponto final. Então, isso é muito legal, porque eu falei, é verdade, tem dias que eu não gostaria de ser eu. Mas eu continuo sendo. Tem dias que eu gostaria que fosse sei lá, outra situação familiar, vamos supor. Nossa, tem dias que eu não gosto do meu tio, vamos supor. Graças a Deus, não tenho nenhum tio pra falar mal. Mas ele não deixa de ser tio, ele não deixa de estar na posição. E por que parente a gente consegue aturar e consegue colocar na cabeça que isso nunca vai mudar? E por que marido e mulher a gente acha que pode mudar? Isso é legal demais. Muito louco. Nossa, eu tô... Realmente é bem profundo, né, isso daí. É muito profundo. Porque quando você decide, é um ato de responsabilidade sua, né? Então depende realmente de você fazer aquilo acontecer. E às vezes, tipo assim, muitas pessoas acabam decidindo somente da boca pra fora. Não, e a decisão ela é algo realmente importante. Como você... tudo que você tá falando aqui agora me fez olhar de novo pra sua vida e como você era decidida a ser o que você é hoje, tá realizando isso. E se você continuar sendo decidida em questão ao seu relacionamento, isso vai também transformar essa parte da sua vida. Tanto é que eu brinco que mesmo se o Thiago me mandar embora, eu não vou. Thiago. Casou, meu amigo. Muito bom. Até que a morte não separe. Até que a morte não separe. É um lance que, tipo assim, pra realidade dos dias de hoje, ficou muito banal, né? O casamento virou descartável. Exato. Então tem separações aí por... Esqueci o nome agora, mas é como se as duas pessoas não combinassem. E o incompatibilidade, né? Incompatibilidade de gênero, né? Que fala, né? De gênero, não. Gênio. Gênios. Pode ser Gênio. De personalidade, Não, incompatibilidade de não, rotina. mas é incompatibilidade, mas era eu acho que é de gênero mesmo. Gênero. Entendeu? Gênio. Incompatibilidade de personalidade, né? Gênio. E ficou muito assim, tipo, então ficou banal. Não, separou por quê? Qual que é o motivo, né? Então não teve um motivo plausível. Aliás, Isso. se for biblicamente, não tem motivo, né? Não tem. Eu tive contato com a Marlene, com a avó do Thiago, né? Verdade. E nós Que perdemos, mulher, foi uma perda muito triste, mas ela falava um lance tipo, né, de um dia ela aconselhando um cara, o cara falou, com a amante, né, falou: "Então, meu filho, pensa que quando você estiver beijando ela, você tá chupando a língua do capeta." Beijando a amante? Você tá chupando a língua do capeta. Porque era um lance que não tinha, né, pra eles, né? E você pensar dessa forma hoje é muito incompatível, né? Incompatível com a realidade das Ser pessoas. mulher empoderada, Exato. não tem nada a ver. Eu posso ser muito bem uma bela de uma empresária, uma mulher empoderada na minha carreira, mas dentro de casa eu sou esposa. Vou ser mãe, então eu tenho outra função. O meu feminino tem que estar ali em casa, o masculino é do Thiago, ele que é o provedor, ele que tem que ser a pessoa da palavra final. Isso não tem nada a ver com salário, porque o dinheiro tem que ser um só. Então a gente tem vários combinados que é perante bíblico, né? Então, que é perante a Bíblia ali, a gente tem os nossos combinados. E falando um pouquinho também sobre isso do você decide dar certo, você decide, o casamento é uma decisão diária. Então, quando a gente decidiu que nós queríamos engravidar, a gente vamos com força nisso, vamos procurar todos os tratamentos, vamos fazer todas as partes de simpatia que tem que fazer. Vamos fazer de tudo. E aí a gente percebeu, não é no nosso tempo. Nessa zona deve estar se revirando falando isso. Mas aí a gente percebeu, não é no nosso tempo. É no tempo de Deus mesmo. E foi quando a gente falou. E é aquilo que todo mundo fala. Quando você desencanar, acontece. Quando você deletar esse assunto, acontece. Por isso que a gente falou, esse ano o foco vai ser outro, vai ser carreiras, viagens e tudo mais, porque na hora que Deus quiser. E eu espero, que eu tenho certeza, na verdade, que vai ser um testemunho muito bonito. Então, gerar um testemunho dói, gerar uma história de superação dói. Então, é normal a gente sentir dor, mas seria anormal eu falar que eu não acredito em Deus, ou que eu não tenho fé, ou que eu não acho que vai acontecer. Eu tenho certeza que vai acontecer, só que vai ser no tempo de Deus. E eu vou até, vou até agregar nisso daí, se eu puder, né? Mas eu vejo que nós, hoje, ó, eu acho que a nossa geração, essa geração que tá vindo agora, é uma geração muito ansiosa por conta de muita informação. Então a gente tá sempre sabendo de algo novo, como fazer uma maneira nova, como melhorar de algo novo. Então eu acho que a informação, ela tem roubado um pouco a gente do presente. Sim.
E viver o presente, já diz, é um presente, é algo dado todos os dias. Deus dá essa liberdade para que a gente possa viver aquele dia e a gente, às vezes, se pega pensando no futuro ou preso muito no passado e a gente esquece que o presente, ele tá ali para ser vivido. E eu acho muito legal fazer essa reflexão agora, porque tudo que você contou e tudo que eu vejo que às vezes você deseja é o que traz vamos dizer assim, essa decisão do viver o agora, sabe? Eu acho que, assim, tudo que você tem falado aqui tá indo para um caminho, assim, vivendo, sabe? Você é uma pessoa que vive. E falando de viver, é aí que eu queria saber também, hoje você, Débora, como profissional, além da sua vida pessoal, como profissional, essa parte de viver, assim, como que você consegue administrar esse seu lado blogueira, esse seu lado empresária? Como que você consegue administrar? É tempo disso, é tempo daquilo? Como que você separa um pouco disso, assim? Eu diria até que a maioria das pessoas responderia: eu tenho muita disciplina, eu sou muito focado. Eu falo, a minha rotina é não ter rotina, por incrível que pareça. Muito bom. Porque eu trabalho numa área em que eu, de repente, posso estar de manhã em São Paulo e de tarde eu posso estar em Bragança, ou eu posso estar em Guarulhos, ou Vinhedo, Valinhos, Campinas, essa região todas que a gente faz. Então, a minha vida não é ter muita rotina. Mas o que eu tento separar mais ou menos o que eu faço do meu dia a dia? Eu tento todos os dias acordar, fazer devocional, fazer esse momento, estar às 8 horas da manhã no escritório. Então, eu tenho algumas coisas que eu tento fazer sempre, mas que às vezes não dá. Por exemplo, se eu tiver amanhã aqui para Arujá correr atrás de um alvará, que inclusive eu irei. Só lembrando? Só lembrando, amanhã irei estar correndo atrás de um alvará. Então, eu sei que amanhã eu não vou conseguir, por exemplo, passar cedo no escritório. Mas eu sempre tento dar uma passada lá, até porque ver o time, estar com o time é muito importante. A energia do escritório, eu tento trazer sempre essa animação, essa questão do alto astral, do ser positivo, da energia lá em cima. Então, eu tento fazer de um jeito que de manhã é devocional, trabalho. Às vezes eu não almoço, que eu até brinquei com vocês, é verdade, porque como eu tô muito na rua, como eu tô muito na correria, a minha principal bronca de todos os nutricionistas que eu fui até hoje é você tem que comer nos horários certos. Então, eu tenho que parar e comer uma marmitinha, alguma coisa assim. Hoje eu não consigo. Então, hoje eu estou totalmente focada na carreira e na obra e na vida dos clientes. Mas a gente corre muito atrás, então trabalho muito das 8 até umas 8 da noite, então tenho uma carga horária aí de pelo menos 12 horas por dia. E depois disso eu malho. Então, eu malho mais ou menos das 8 às 10, ou das 9 às 10, tudo depende de como que tá a minha agenda. E eu edito os vídeos de diário de obra, o diário de vida de arquiteta, das 10 às 10h30. Meu marido chega tarde, também trabalha pra caramba. E aí a gente consegue, eu brinco até com o Thiago, eu falo assim, amor, é muito fácil ser casada com você. A gente é casado só 2 horas por dia. Ai, meu Deus. Muito bom. É uma matemática, uma soma, né? Poxa. É uma soma. E aí eu durmo. Eu não tô casado com você há 5 anos. Nós estamos há 6 meses, tipo assim. Então, somado. Se vocês não brigam, não, a gente não briga. Que horas que eu vou marcar na minha agenda pra brigar com ele? Vamos brigar online, né? Só Vamos brigar online hoje. Ó, tinha um casal, Felipe, eu vi ele brigando. Eu vi o cara brigando, eu falei, sério, gente, que isso é uma briga? O cara falou assim, não, e o pau tava quebrando. Ele falou, vida. Amor, linda. Eu falei, não é possível, essa entonação. Eu falei, sério que isso é uma briga, gente? Mas eu tô emocionado. Isso. Eu tô emocionado. É o meu combinado com o Thiago. É proibido qualquer tipo de palavrão, qualquer tipo de palavra negativa quando a gente tá conversando com o outro. É totalmente proibido. Não existe, é inegociável. Não muda a entonação. Às vezes eu já falei bobo. Nossa. A casa caiu. Meu Deus. Não é seu bobo. É. A Júlia um dia falou assim, pai, a Nicole me chamou de cala a boca. Olha o nível, né, cara? Não, você fazendo essa matemática, chega à conclusão também que eu não tenho casa. A casa da minha cachorra, porque... Ela que vive lá. Ela que lá. vive. Exatamente. Então, fazendo essa matemática, eu até falo, nossa, olha que beleza. E tem gente que fala que casar é difícil ainda. Eu só vejo 2 horas por dia.
O segredo é ter uma agenda cheia, então. O segredo é No casamento feliz. porque aí você trabalha bastante, ganha bastante dinheirinho, aí você vai fazendo os próximos sonhos, as próximas conquistas e assim vai. É, meu. E eu vejo que você é uma pessoa muito bem organizada com relação a não só a sua agenda, mas uma direção dos teus negócios, né? Até mesmo do casamento, você viu que era uma hora saudável, agora para você estar como tentante, né? Isso. Vamos falar assim. Tem algum projeto que você. Vamos dar um spoiler aqui do, do, do- não só da parte digital, mas do teu negócio, do teu escritório, da tua Sim. equipe. Que inclusive é nesse ramo meio de construção. Então a gente vai começar a fazer as nossas próprias obras agora para venda. Então, e devagarzinho, que é uma coisa muito interessante, sério, se um dia vocês quiserem conversar apenas disso sobre financiamento, como que faz, por exemplo, não tenho dinheiro para construir, mas eu quero fazer, eu tenho um salário mínimo, mas eu quero fazer uma casinha pela minha casa, minha vida. A gente vai começar a fazer casinhas pequenas para venda. Então, de 74 metros quadrados é a nossa primeira casinha, a gente tem um terreninho, casinha térrea, 74 metros quadrados, 3 dormitórios, sendo um deles suítes. Então, eu vou começar um diário da construção dessa casinha, nossa primeira casinha para venda. Aí eu vou fazer um diário bem legal para ela, tanto para Instagram quanto para YouTube. É um negócio Débora, então é a nossa primeira casa da gente aportando dinheiro, da gente fazendo do nosso bolso, deixando ela lindona, diferente de todas as casinhas térreas populares que existem por aí, para ela ser um diferencial. Não, essa casa é popular, mas é assinada por Débora. E aí a gente, consequentemente, vai vender ela com um diferencial dela ter uma arquitetura diferenciada, mas com preço acessível ainda, porque a Minha Casa Minha Vida, até R$ 450 mil, você se enquadra no Minha Casa Minha Vida. Ah, é? E as pessoas falam: "Ah, mas a Caixa tá acabando, a Caixa tá acabando o dinheiro, a Caixa não vai continuar". O Minha Casa Minha Vida não vai parar e nunca poderia parar, porque o Minha Casa Minha Vida são para as pessoas mais vulneráveis. Então, até 450 mil, existe um déficit habitacional no Brasil muito grande, que mesmo se a gente ficasse construindo por 40 anos, a gente ainda não sanaria o déficit habitacional de casas populares no Brasil. Então, não vai acabar e é um ramo muito legal de se ter. Que a gente vai fazer essa experiência e, consequentemente, talvez a gente está construindo casas maiores no futuro com o nome de Débora e sendo desde projeto até construção, decoração final e vendendo com chave na mão. Esse seria o nome do projeto? O... Projeto Débora? Não temos um nome ainda. A gente vai criar um nome para essa. Por enquanto, ela chama Minha Casinha, mas ela vai ter um nome especial. Vai ter o diário, vai ter um vlog bem legal. O alvará dela saiu na primeira semana de janeiro, então agora a gente está orçando mão de obra. Aí eu vou começar a gravar. A partir do momento que a gente fizer o contrato com a mão de obra, por mais que eu tenha as nossas mãos de obras, eu nunca deixo de orçar. Tanto com quem é de confiança, com quem a gente não conhece, para eu saber se o preço tá justo. Então, eu tô vendo certinho com quem que eu vou fazer, e assim que a gente fechar a contratação da mão de obra, a gente vai começar o nosso diário de construção. Essa parte de produção de conteúdo é você mesmo que faz? Você que grava ou você tem uma equipe que grava você? Nada. Eu já tive inclusive a participação do Wesley muito tempo, então super profissional, mas eu tenho uma agenda tão diferenciada de dias e dias. Por exemplo, se acontecer de hoje me ligarem e falarem vai ter uma concretagem de laje amanhã em Vinhedo. Então, eu tenho que desmarcar outros compromissos fixos, por exemplo, o meu tênis. Tô jogando tênis agora, que é interessantíssimo. Eu tô num foco de exercício. Eu comecei a treinar isso aí. É animal. É muito Esse legal. 2025 eu decidi, eu vou mudar, vai mudar tudo. Exato. Eu tô numa rotina, eu tô num desafio de 300 dias de exercício. 300 fazendo dias. todos os dias exercício. Você pode falhar uma vez na semana só, porque são 365 dias, você só pode falhar 65. Mas até agora eu não falhei. A gente tá no dia 21, até agora eu não falhei. Então eu tô bem focada mesmo. Mas então, como a minha rotina é muito sem rotina, por mais que eu faça muita coisa, eu não tenho uma assertividade. Então acontece que gravar conteúdo fica muito nas horas que dá. E aí eu gravo, eu edito, eu posto, então eu tenho feito desse jeito. E me conta agora, indo pra essa parte, porque eu achei uma parte interessante de contar pra quem realmente te acompanha e quer saber como é que funciona esse lado da Débora. Como que funciona essa parte de produção? Você grava já desde manhã, você já vai postando ou você deixa pra postar tudo depois? Eu tô deixando pra grava postar. um dia antes, como que funciona? Não, eu gravo tudo na hora que tá acontecendo durante o dia, mas aí eu edito de noite e faço um resumão do dia. E eu percebi que o engajamento melhorou muito, muito mesmo. Então, os stories antes, quando eu postava no Picadinho,
que eu percebi do algoritmo? Não sou uma especialista dessa área, pelo amor de Deus, mas eu percebi que as pessoas estavam postando várias vezes picadinho durante o dia, aí ela aparece, se você pular, o algoritmo entende que você não gostou do conteúdo. Então, quando eu tenho postado os resumões de noite, resumo do meu dia de arquiteto e tudo mais, é uma coisa, como tem storytelling, eu tô narrando o que tá acontecendo, a pessoa quer saber da obra tal, eu fui para lugar, eu fiz o quê, e depois como que eu resolvi tal coisa, e depois como que eu fiz isso. Então, como tem um storytelling ali, as pessoas ficam 3 stories de 1 minuto assistindo. Tipo, tá total 3 minutos, a pessoa entendeu o meu dia inteiro, ela consumiu aquele conteúdo, o engajamento entende que foi interessante pra pessoa, e aí dispara uma vez por dia só pra pessoa. Então, a pessoa só tem que assistir meus stories uma vez no dia só, porque ela já vai saber o resumo do dia todo através de 2, 3 minutos. Tem dia que dá 1 minuto e meio, e eu sempre narro pra ficar mais dinâmico, deixo as coisas engraçadas com áudio original e vai... E realmente as pessoas gostam desse lance da atenção, né, meus? Começou, pô, eu quero ver o final, né? Isso, porque tem contexto. Nossa, como que vai terminar esse dia? Do nada ela tava, que nem o Kleber falou, teve um dia que ele viu que eu fiz 5 cidades. Então, como que ela fez 5 cidades no mesmo dia? Como que ela fez uma recepção, por exemplo, do meu marido, quando ele chegou da China recentemente, ele foi pra China, e aí eu gravei tudo, arrumando a casa, enchendo de bexiga a casa e tudo mais. Então, nossa, como que ela fez a produção desse espaço, de encher tudo isso de bexiga, encher a casa de coração e tudo mais? Como que ela fez isso? Então, é os bastidores da vida, só que de uma forma muito resumida, porque a gente tá numa sociedade que hoje em dia quer muito as coisas mais mastigadas, mais resumidas. Então, eu só coloco os melhores momentos do dia, não tenho que colocar picadinho. Pô, legal essa parte essa produção, porque você também não procrastina, né? Tipo assim, às vezes você esqueceu de gravar uma parte ali, não, você fica 100% focada em produzir durante o dia, e aí depois você posta. Não coça a mão de você querer postar alguma coisa ali na hora, ali? Dá vontade? Coçava mais antes. Agora você tá acostumado. Agora, o que eu acostumei, eu acho uma liberdade de vida muito legal. Por exemplo, durante o dia eu só tô produzindo, só tô trabalhando, eu pego aqui pra gravar rapidinho, eu tô fazendo isso e isso. Aí vem com a câmera aqui pra esse lado. Então, eu sinto uma liberdade muito maior da minha rotina. Até por questões mesmo de... Será que a Débora tá em tal lugar agora? Então, ninguém precisa saber onde eu tô exatamente naquele período. Então, eu sinto até uma liberdade maior agora. Porque daí você não tem aquela pessoa te acompanhando o dia inteiro, né? Vai saber se eu tenho stalker. Vai saber, né? Não, se ele tiver, ele vai ficar um dia atrasado. Ele vai ficar um dia atrasado. Ela tava Ela aqui, tava, já pelo era. amor de Deus, não tá mais. Tava Exatamente. 2 quadras de mim. Deixa eu fazer uma outra pergunta, puxando o gancho pra essa, porque assim, é uma coisa que eu tenho dificuldade. E muitas das vezes, quando eu pego meu celular pra entrar no Instagram, eu perco horas no Reels e aquilo. Na hora que eu vejo, eu não produzi nada, eu não fiz. Como que você lida com essa questão de, assim, conteúdos que você gosta de acompanhar também, e pra você não se perder nessa parte? Como que você conseguiu administrar essa parte sua? Porque eu acho que é uma realidade de muita gente hoje. Sim, como que a gente arruma tempo pra seguir outras pessoas também, né? Exato. Eu arrumo na esteira. Então, por exemplo, se eu tô na esteira da academia, eu vou passando. É uma horinha, você tá ali. É uma horinha, então eu vou olhar ali, geralmente no cardio, ou geralmente no meio de um exercício pro outro. Então eu deixo o fone de ouvido, vou passando. Que é o seu momento de relaxar. É o meu momento de relaxar, o momento de ver piadinha, o momento de ver um meme. Durante o dia, Nossa, nada. Eu adoro meme. Durante o dia eu não vejo. Não vejo. Porque durante o dia, a gente tem uma política lá no escritório muito alta também de respostas rápidas de WhatsApp. A gente tem 5 minutos para responder. Então, é uma política que eu implantei lá. A gente tem 5 minutos para responder, nem que seja um estou verificando ou vou verificar. Porque a ansiedade dos clientes, e eu entendo completamente, Total. a gente precisa sanar para que o cliente nunca se sinta ansioso em ter as nossas respostas. Então, a gente tem essa política. Então, o dia inteiro, se eu tô no celular, eu tô no WhatsApp. Eu não tô no Instagram, eu não tô no TikTok. Então, durante o dia, se eu tiver que mexer no celular, eu vou mexer por causa do WhatsApp. Quem entra em contato com o seu escritório é uma pessoa mesmo que tá respondendo. Isso. Não é uma inteligência artificial. Não é uma inteligência. A gente já tentou inteligência artificial, tentamos treinar ela, inclusive. Só que o nosso trabalho é tão dinâmico, é tão diferenciado que
a gente prefere ainda Precisa continuar. muito do fator humano ainda. Precisa muito do fator humano ainda, isso que a gente veja que a gente nunca vai perder pro inteligência artificial. Ah, Débora, você tem medo da inteligência artificial de hoje decorar ambiente, de fazer as coisas, de fazer... Não, porque hoje, o que a gente entende? Não é somente uma foto, projeto nunca é somente foto. Projeto, ele precisa de medida, ele precisa de saber como que vai fazer, que material que é, quem que vai ser contratado, se aquilo vai ser de qualidade. Então, ele precisa de uma vistoria, de um acompanhamento, ele precisa de quem faça. Então, por isso que a gente não tem medo muito pelo contrário, a gente usa inteligência artificial lá no escritório para vídeos de realidade virtual, ou, por exemplo, para deixar as nossas imagens ainda mais parecendo com foto, a gente usa a realidade, mas a gente não tem medo da realidade virtual. Pô, a mulher é sacudida, né, irmão? Eu vou falar pra você depois, eu vou precisar fazer parte dessa mentoria aí que você tá falando aí, porque eu preciso organizar minha vida desse jeito, mulher. Eu tô ainda tentando entender como é que você arruma tempo pra tantas coisas que você faz. Não, inclusive a gente vai fazer uma mentoria, ela vai ser para jovens arquitetos, então pessoas que estão se formando, como elas querem se diferenciar no digital, como começar a carreira. Por exemplo, ninguém quer ouvir num curso que você vai ter que começar do zero, que talvez você não vai poder nem cobrar nada. Mas essa é a realidade. Então, numa mentoria no individual, eu vou poder falar para a pessoa, ó, você vai ter que começar... Quem que você conhece? Quem que você consegue oferecer seu trabalho, que você consegue ganhar portfólio, que você consegue ganhar experiência. Então, é por isso que eu quero fazer uma mentoria personalizada primeiro, antes de fazer curso, antes de expandir isso. Primeiro, pegar na mão dessas pessoas que estão formadas, sentir as dores dela, para depois vir para uma escala muito maior. Mas aonde a gente quer chegar um dia no Brasil é de deixar a arquitetura acessível em tal tamanho, em tal acessibilidade, que, por exemplo, ela consiga ter a liberdade de falar, olha, eu vou marcar um horário com a Débora ou no escritório da Débora para uma consultoria, porque eu só quero uma dica dela. Então, eu quero que o online chegue a um ponto que a gente consiga, por exemplo, resolver um problema lá de uma pessoa do Nordeste que tá com... será que tá certo essa daqui? O meu terreno tá com a medida errada, mas eu tô achando que estão me enganando. Às vezes é só uma dica que você precisa dar. Como que tá a matrícula do seu imóvel? Como que foi te vendido? Foi contrato de compra e venda? Esse contrato tá averbado? Esse contrato tá perante cartório? Então, às vezes é tão simples o problema das pessoas que uma consultoria poderia resolver, e é isso que eu acredito que a arquitetura ela tem que atingir até as pessoas mais necessitadas de uma maneira acessível. Então, uma dica, um apoio, uma mensagem, ela sentir que ela consegue me ligar e resolver o problema dela. Coisas que hoje para você se tornaram simples, né? Exato! Eu resolvo o problema, é incrível. Toda vez que eu vou em algum evento, ou que eu vou até em festas, de repente eu tô falando de alguma coisa que vai resolver o problema da pessoa. Tem gente que, por exemplo, eu quero construir. Mas eu não tenho dinheiro para construir. Aí eu falo, não, calma. Qual que é a tua renda? Como que tá a sua situação de financiamento? Você tem outros financiamentos? Vamos aqui fazer um estudo agora, quanto que você consegue financiar? Quanto que você vai fazer de aporte pessoal? Qual que é o teu banco? Qual que é o teu banco? Não, você é casada, você não sei o quê. Então, de repente, eu me vejo muito nessa situação de querer ajudar as outras pessoas com esse conhecimento que a arquitetura pode trazer. Porque a arquitetura não é somente a decoração, é trazer esse sonho realizado da pessoa. Eu tenho vários sonhos também. Então, quando me coloco na posição de sonho das pessoas, eu já tive muitos sonhos, já realizei vários sonhos. A reforma na casa dos meus pais foi uma, a reforma do nosso apartamento de Quero Demais também foi outra, que a gente fez muito quando eu estava fazendo com o Thiago, o nosso apartamento. A gente fez um vlog disso, do apartamento de Quero Demais. É um sonho de lugar, mas a gente tem próximos sonhos de construir a nossa casa. Então, a nossa casa... Big casa, então isso vai levar anos ainda e eu continuarei sonhando com outras coisas em relação à arquitetura. Depois, quando eu fizer minha casona, quem sabe aonde eu vou querer ter casa mais. E assim a gente vai sonhando e vai crescendo. É muito louco, né? É. É muito louco. Eu tô feliz e tô assim... Eu não conhecia esse lado, né? O seu lado de projetar isso. Eu achava que isso foi acontecendo por osmose e a gente vê que é muito intencional, né? Desde os 15 anos, né, mano? Muito intencional. E só pra contar a última curiosidade pra vocês, pra falar da Direcional e da MRV, como que eu consegui emprego nas maiores construtoras do Brasil. Isso daí, eu falei que ia falar e é importante eu contar isso, porque às vezes as pessoas ficam, porque eu não arrumo emprego? Porque ninguém me dá oportunidade? Porque eu não conheço ninguém? Hoje em dia, tudo é quem indica. Então, alguém lá dentro tem que te indicar, você tem que conhecer alguém.
enfim. E aí, quando eu me vi formada, eu tinha acabado de me formar em arquitetura, eu fiz pós-graduação na Unicamp também, então eu estava com um currículo muito bom, já estava com 7 anos de experiência praticamente, 2 anos de estágio, mais 5 anos trabalhando dentro da construtora no período de faculdade, e eu estava sem emprego. Então, como que a gente se forma? E aí, agora? Eu me formei agora, o que que eu faço? E aí eu me vi nessa situação, eu falei, onde que eu quero trabalhar? Eu me coloquei na cabeça que eu queria trabalhar na maior construtora do Brasil. Tipo, não queria outra. Eu queria a maior construtora do Brasil, que é a MRV. Faz prédio, não sei se vocês conhecem, aquela mais popular, que faz prédios Minha Casa Minha Vida. Hoje em dia, ela é a maior construtora do Brasil. E aí eu falei, como que eu vou conseguir entrar lá? Bom, eu não conheço ninguém, mas meu currículo é muito bom. O que que eu vou fazer? Eu comecei a contactar, eu entrei no LinkedIn, criei minha página no LinkedIn, linda, maravilhosa, super vendas, falando todas as minhas qualidades, pedindo avaliação de todo mundo que já trabalhou comigo para subir, né, no ranking de avaliação do LinkedIn. Falei, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar MRV, eu vou mandar mensagem para todo mundo do Brasil que trabalha nessa empresa. Meu Deus, essa é focada mesmo, hein? Mulher! Eu fiquei em torno de 40 dias mandando mensagem todos os dias. Todos os dias. Eu chegava a conversar de real. Eu chegava no chat do LinkedIn, você consegue trocar uma ideia com as pessoas. Então, que cargo que você ocupa dentro da MRV? Porque o meu currículo é tal, porque eu tenho certeza que eu vou agregar muito para essa empresa, porque eu tenho experiência em tais áreas, em loteamento, ninguém da minha idade tem essa experiência, ninguém tem esse diferencial que eu tenho. Eu quero muito entrar, nem que seja para a unidade de São Paulo, unidade de Campinas, unidade de Piracicaba, aonde vocês estiverem vaga, eu tô indo. Eu vou entrar na MRV e vai dar muito certo. Eu tenho certeza que essa empresa vai ser a melhor contratação que ela vai fazer, vai ser a minha contratação. Eu falava desse jeito com as pessoas no LinkedIn. Eu mandei, em média, acho que mais de 200 ou 300 mensagens em nível Brasil. Meu Deus. Pra ir trocando e conversando mesmo com as pessoas. Muita gente me ignorou. Muita gente me ignorou. Mas quando eu fui eu fui chamada para entrevista. Quando eu fui chamada para entrevista, eu fui chamada para a unidade de Campinas, mas eu mandava para todas, mandava para a regional de São Paulo, mandava para a regional de Piracicaba. E aí, quando eu fui chamada para entrevista, a moça do RH falou assim: "Você conhece alguém aqui dentro?" Eu falei: não conheço ninguém. Ela falou: "Porque seu currículo chegou por diferentes 4 pessoas aqui dentro." Caraca! Ou seja, das 300 mensagens que eu mandei, 4 mandaram de verdade. Então, 4 foram até a pessoa da RH e falou: esse currículo aqui, essa pessoa parece esforçada, entrevista. E aí que eu consegui a vaga, porque eu enchi muito o saco de muita gente no LinkedIn. E eu falo, gente, a questão não é ter a oportunidade, a questão é a gente fazer a oportunidade. A gente tem que criar as oportunidades. Então, a minha cabeça pensa muito desse jeito. Tá, hoje eu não consigo fazer, mas quem que eu consigo conversar, o que que eu consigo fazer que tá no meu alcance, que vai fazer com que eu crie um caminho para que eu consiga chegar até lá. Caraca, isso é muito né? É muito legal. E é na resiliência, não desistir, nunca. É muito top. Minha mãe fala que eu venço pelo cansaço, mas eu chamo isso... Meu Deus. Minha mãe fala, você tenta vencer pelo cansaço. Eu falo, mãe, eu sou uma guerreirinha. Se tem uma coisa que eu sou, é esforçada, mãe. Você tem que pensar desse jeito, eu não desisto. Eu posso concordar isso com você. Eu posso concordar isso com você. Mulher, que história, hein? Como você... Muito legal, né? Nossa, eu tô abismado com essa potência que você é, porque realmente, mulher, tem que ter muita energia aí pra dar conta de tudo isso e realmente... chegar onde você quer. E fazer parecer fácil. Não, exercício também, né? A gente tá malhando ainda. Malhando, tentante. Cuidando de casa. Deus é bom, hein? É verdade. Deus é bom, hein? Ô, Débora, a gente tem que partir pro final, a conversa tá muito boa, Exato. mas eu quero realmente depois a gente sentar pra conversar sobre o assunto somente dessa parte que você falou de construção, Minha Casa Minha Vida. Eu acho que é um assunto importante, né? Fica até um convite pra depois. Fica a dica pra você visitar também as redes sociais dela. Com certeza. Ela vai direcionar pra... A gente gosta de fazer tipo um jogo rápido, uma bate-bola, pra gente finalizar, a gente gosta de fazer 2 tipos de pergunta. O primeiro deles é que a gente faz pra todas as pessoas que estão aqui e é o que significa sucesso pra você hoje. Seja como profissional, como mulher, o que você vê, o que seria o sucesso? Eu falo que sucesso
tem mais a ver com a questão de Deus do que tudo. Porque, por exemplo, nos períodos mais difíceis da minha vida, Deus sempre esteve presente. Então, independente se eu estou bem ou não financeiramente, saúde ou emocional, eu vejo que Deus nunca desampara a gente. E o sucesso é eu chegar no final da minha vida e eu conseguir falar, olha, eu vou conseguir ir pro céu para ver meu pai, porque meu pai não tá mais aqui e eu, a partir do momento que meu pai foi, eu nunca tive essa parte do eu me revoltar com Deus ou alguma coisa assim. Eu coloquei na minha cabeça, eu vou viver uma vida tão extraordinária com Deus que não vai ter como eu não ver meu pai lá no céu depois. Então, o sucesso é chegar no final da vida e falar, ó, eu tô indo lá pro céu. Glória a Deus. Nossa, isso me arrepiou. Eu perdi meu pai há pouco tempo e eu sei o que você tá falando. Eu consegui sentir na pele. Cara, que lindo isso, de verdade. E a segunda pergunta... Não, é emocionante. Eu tava pensando no teu pai, cara, no final, você acredita? Você acredita? Mas você acredita que no velório do meu pai, eu procurei na Bíblia... como que se a gente ia reconhecer as pessoas lá no céu, né? Eu falei, não é possível que eu não vá chegar lá no céu, não vá reconhecer meu pai. E aí eu li na Bíblia que a gente vai reconhecer Isaac, Jacó, Abraão, que a gente vai reconhecer todas essas pessoas. Eu falei, então eu vou reconhecer meu pai. Porque se eu vou reconhecer até pessoas que eu não conheço, é certeza absoluta que eu vou reconhecer meu pai. Então, eu quero viver uma vida tão com Deus ao ponto que eu chegue no final e fale, ó, eu vivi uma vida de sucesso, vivi uma vida que eu vou conseguir ir para o céu e ver as pessoas que eu amo, continuar vendo as pessoas que eu amo lá. É isso mesmo. É isso. A segunda pergunta que a gente faz é: o que te motiva a levantar todos os dias da cama e continuar nesse projeto aí de vida? Ou melhorando? Eu acho que o fato de eu ser muito sonhadora. Eu sempre fui muito sonhadora. Muito, 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 muito. Eu acho que o que me move é os sonhos. Então, eu sempre tô movida por algum sonho, alguma temporada. O Thiago fala muito que eu sou de temporadas. Então, a temporada agora é essa, o sonho agora é esse. A gente vai construir a nossa casinha para venda. Até ano passado, o sonho era outro. Então, ano retrasado, o sonho era outro. Então, eu sou muito movida por sonhos. Agora, o objetivo era reformar a casa dos meus pais. O objetivo agora é me formar como arquiteta. O objetivo é pós-graduação na Unicamp. O objetivo é trabalhar na maior consultora do Brasil. Então, eu sempre movida muito por sonhos. Então, isso tem me levantado todos os dias da cama. Vivendo os processos, né? Um por vez. Um por vez, Qual que é o foco agora? Então, vou dar 100%. 100%. E essa questão de ser muito intensa, que eu até estava conversando com a minha amizade, né? Eu espero que ela seja minha amiga ainda. Essa questão de ser muito intensa me faz muito bem. Mas eu também tenho o lado que quando não dá certo, eu fico muito mal. Então, mas graças a Deus eu fico mal um dia e no dia seguinte bola pra frente. Que é a questão da resiliência. Não quer dizer que você não vai apanhar, não quer dizer que vai dar tudo certo. A vida não é linda, maravilhosa todos os dias, mas a gente tem que continuar. É isso. Débora, a gente queria deixar nosso agradecimento, né, por você ter vindo aqui. E que história maravilhosa ouvir. Eu realmente fiquei impressionado. Ainda estou fazendo cálculos de como você tem... Seu dia deve ter umas 72 horas, certeza. Mas a gente gosta também de deixar no final os nossos... como é que fala? Eu esqueci a palavra agora. Os nossos votos. Mas antes de fazer os votos, a gente tem um costume de você deixar um recado, né? Ah, é verdade, meu irmão. Deixar um recado pra Débora, a Débora de 15 anos atrás. Meu Deus! O que você diria pra ela? Quais são, né, Você sabe, né, as dificuldades que você passou. E a Fala com aquela Débora. Essa câmera aqui, Ou com as Déboras que estão por aí. Vai ser difícil. Porque eu sei o quanto que você sonhou, eu sei o quanto que você já batalhou nessa vida, o quanto que foram noites não dormidas, quanto que a gente já deu tudo que a gente tinha e até o que a gente não tinha de energia, mas que você tá indo muito bem, que estamos indo muito bem, que você tá de parabéns por toda a sua trajetória e que você continue sempre com essa luz, com esse brilho, com essa garra, até o dia que Jesus vier. Amém. Autoimagem, mano. Essa mulher... Autoimagem. Ela realmente entendeu, né? Entendeu o jogo. Débora, eu queria deixar então agora os nossos votos, né? Eu, Felipe, né? Realmente desejo que você realmente consiga ter energia para continuar tudo isso que você tá vivendo. Amém. Porque mulher precisa, viu? Então eu faço votos realmente...
pré-treino, né? Muito café. Muita creatina, café. Mas que realmente o Senhor possa renovar a sua saúde, sempre te deixando cada vez mais disposta para você poder viver cada processo. Eu vejo que você é uma pessoa que realmente tem gastado a sua vida não só para você, mas não só para que os seus sonhos sejam realizados, mas para que realmente tudo que você tem passado, você possa realmente trilhar o caminho para quem está vindo. Porque às vezes a gente pega uma vida de realmente abrir esse caminho no facão, sabe? Algo que você nunca sabia, como não sabe o que vai ter pela frente, você tá ali todos os dias deparando com coisas novas, e eu vejo que realmente o Senhor tem colocado você para abrir esses caminhos. Pode ser que você não consiga desfrutar de muitos deles, porque realmente você está preocupado em abrir esse caminho, mas esse é seu propósito. Eu vejo que realmente o Senhor está colocando você para fazer esse serviço. É um serviço difícil, mas quem está vindo atrás, eu tenho certeza aí que vai ser muito grato, e essas pessoas vão poder falar assim, eu tô aqui porque ela fez por mim. Então eu deixo esse esforço para que realmente você consiga continuar realizando sonhos, né? vendo isso. Isso. Aê, obrigada, gente, de verdade. E o meu voto é que você viva uma vida que o cerne dela não seja aqui, né? Seja no eterno, que eu acho que você já tem vivido. E que os seus sonhos seja muito melhor alcançados, né, em Deus, e que você tenha uma família grande como a do teu marido. Amém. Uma avó do teu marido. É verdade, Marlene, que eu fiquei orgulhosa. E ela falava que todo filho vem com seu pão, né? É verdade. Com seus desafios. Então, o voto que eu faço é que você, em breve, deixe de ser tentante, né? Né? Como toda a tua vida você foi tentante, e aí você conseguiu, e próximo passo, Amém. primeiro, segundo, terceiro, e É aí, verdade. conforme for a sua coragem também. É isso, obrigadão, gente. Muito obrigado Verdade. por você estar aqui. E, Obrigada senhoras e pelo senhores, convite. Esse Obrigada foi por mais um tudo. Camocast. Galera, eu realmente já pedi isso pra vocês, mas se você ainda não fez, vai lá, curte o vídeo, compartilha com quem você realmente sabe que vai mudar a vida a partir dessa mensagem do que a gente conseguiu aqui aprender com a Débora. Então manda pra aquela pessoa, aquela menina que precisa ouvir tudo isso, precisa aprender a viver essas coisas. Já curte, se inscreve no canal, porque isso ajuda a gente também, né? E fica aí o meu agradecimento por você ter chegado até aqui. valeu. Muito obrigado e até o próximo Camocast. Tchau. Tchau, tchau.